de qualquer jeito. Toda aquela jogada que uma bicicleta, a bola bate em um solo voltando em... Aí. Só tá faltando mais algumas pessoas entrarem, a gente já começa. Hum. Aí. Bom, pessoal, então boa noite oficialmente. Infelizmente, eu já vou começar com uma notícia não muito boa, mas eu já vou dar uma solução. Infelizmente, o Dan, ele está em Porto Alegre, e como vocês estão acompanhando, né, a coisa ainda está caótica lá. Ele tem uma clínica lá, a clínica dele foi alagada, ele está com pouco acesso à internet, estava sem energia até poucos minutos atrás. E aí, então, a gente combinou para ele ficar mais tranquilo. A internet dele até a gente tentou fazer aqui uma ligação, tava ruim, tava travando bastante. Então, a gente combinou que a gente vai fazer uma live, tá? Nessas próximas semanas aí pelo Instagram da clínica sobre essa temática. Hoje a gente vai manter essa temática aqui com a abertura do congresso. Eu já vou É uma explicar por que ela pessoa foi que escolhida. trabalha lá para trás também. Gente, só vou pedir para ficarem de olho aí nos seus áudios, para não ter interferência, né? Porque às vezes vem um áudio e a gente não sabe de onde vem. É, Então, gente, eu peço desculpas por ele, em relação à ausência dele nesse momento, mas ele já está, né, super disposto a fazer isso, né? Acho que nas próximas semanas ele já não está mais lá, vai estar em São Paulo, então as coisas vão estar mais tranquilas, mas nesse momento, como ele está lá em Porto Alegre, as coisas ainda não tão muito fáceis, tá? Alguém mais está sem áudio? Vocês estão me ouvindo? Vão me avisando se só a Jé que Sim, está não me ouvindo ou... não, tá normal, Mari. Ah, então ótimo. Então, gente, então assim, aguardem, daí a gente vai postar, vai falar para vocês certinho quando vai ficar essa nova data com o Dan, tá bom? Mas enfim, né? Vamos lá. Por que que a gente escolheu essa temática de abertura, né? Primeiro, quero desejar boas-vindas, né, a quem vai participar do nosso congresso, nosso segundo congresso. A gente já teve um ano passado. O ano passado ele aconteceu presencial e esse ano, né, para abranger mais pessoas e levar mais informação sobre superdotação adiante, a gente decidiu fazer online, até porque teve muitos pedidos, né, o ano passado para que fosse online. Então a gente vai tentar intercalar ali a cada momento fazer, né, online ou presencial. É, e eu quero também dar as boas-vindas para quem não está participando, mas que está participando dessa palestra, para ouvir um pouquinho mais sobre superdotação e tentar aprender e discutir um pouco mais aqui com a gente sobre essa temática que eu acho que justamente eu escolhi a abertura do congresso para falar sobre mitos e pseudociência, justamente porque a gente ainda tem alguns desafios, e em especial um desafio conceitual em relação à superdotação, ou em relação à definição de um melhor modelo, né, para definir ou descrever o construto, né, superdotação. E isso causa alguns problemas, né? A gente sabe que a ciência, ela é engraçado, porque a gente acha que senso comum e ciência, eles estão em lados opostos, né? Mas, na verdade, não. Às vezes, a ciência, ela existe justamente para explicar, né? É uma teoria baseada no senso comum. Só que o método que a gente usa em ciência é um método mais rigoroso, né? Para tentar entender aquilo aquela hipótese, né? Que possivelmente se acredita. No senso comum, a gente não estabelece muitos métodos rigorosos, né, para ir atrás do que é verdade e do que não é verdade, né? Não que a ciência ela seja detentora da verdade, né? A gente pode aqui ficar discorrendo sobre isso por muitas horas, né? Não que necessariamente a ciência ela seja, né, aí detentora da verdade e que o que a gente vai identificar como ciência seja uma verdade absoluta, né? A gente sabe que, né, qualquer método científico tem um viés, né? Tem um viés. Para quem está aí fazendo pesquisa, sabe muito bem disso, né? Mas a gente vai ver que elas não estão necessariamente em lados opostos, né? Senso comum e ciência. Só que o que a gente tem visto hoje em dia, com o avanço da ciência e da tecnologia, por um lado,
né? Facilitou o acesso à informação? Facilitou o acesso à informação. Só que quem faz o crivo daquilo que a gente acessa enquanto informação, se aquilo realmente explica aquele fenômeno ou não explica aquele fenômeno? E, gente, eu vou falar isso, eu acho que é uma crítica, né, muita gente faz, né, aquela história do encontrar, né, TikTok ou no Instagram ali, 5 características ou 5 fatores que vão fazer você pensar que você é superdotado, por exemplo, né? Como é que a gente vai determinar um fenômeno complexo através de 5 características, né? Como? Não tem como, né? Só que, por um outro lado, a gente sabe que a ciência, ela não consegue alcançar ao mesmo ritmo ou conseguir explicar no mesmo ritmo todas as necessidades que a gente tem enquanto clínico, né? Enquanto clínico, muitas vezes, a gente precisa de respostas que nem sempre a ciência conseguiu dar. E a superdotação, nesse momento, se encontra nesse limbo. Claro que a gente já, assim, se a gente for comparar o que a gente acreditava ser superdotação no século XX com o século XXI, a gente já vai ver que mudou muita coisa, né? Nosso entendimento sobre superdotação hoje ele é muito mais compreensivo do que era no século XX, né? No século XX, a superdotação, ela era reduzida à inteligência, né? A um QI, né? Hoje em dia, a gente tem uma compreensão muito além, a gente reconhece as críticas e limites dos testes tradicionais de QI. Mas, de qualquer maneira, mesmo estando aí a um século de diferença, a gente vê ainda uma dificuldade inicial que é definir. E aqui eu vou pedir para vocês fazerem um exercício e não tenham medo de responder. Não tenham medo, sabe por quê? Porque não tem resposta certa. Então, não tenham medo de dizer isso. Mas eu quero ouvir um pouco vocês. Quando alguém chegar para vocês e perguntarem no consultório de vocês, ou se vocês não são aí, né, clínicos, se vocês são pacientes, se vocês são pais ou mães, se alguém perguntasse para vocês o que é ser superdotado, o que é superdotação, o que vocês responderiam? Como que vocês definem isso? Podem mandar ali no chat, quem não quiser explicar por áudio, falar por áudio, não tem problema, tá, gente? Como que vocês definiam? Não tenham medo de definir. Não tenho. Sabe por quê? Porque eu mesma tenho dificuldades com essa definição, tá? Então, falaram ali, intensidade. Capacidade de processamento cerebral maior. Eu diria um funcionamento cerebral diferente, né, com potenciais aí a serem desenvolvidos. Boa. O que mais, gente? Acabou comigo, né? Criatividade. Capacidade maior de aprendizado quando bem estimulado. Até 4 meses atrás, eu achava que era gênio que sabia tudo. Até que vi uma entrevista... calma aí, uma entrevista de um profissional da área, então... Calma aí que tá ruim aqui de baixo. Então, caiu a ficha. Sou mãe de adolescente que está em avaliação. Normal. É bem comum isso, né? Entre principalmente os pais, né? Quando chegam para avaliação falando, mas meu filho não é gênio. Meu filho não é nenhum gênio. Curiosidade aguçada. Legal, sabe o que está sendo legal? Ser neurodivergente numa sociedade que desconhece o assunto. É legal a gente ouvir essas definições. Um cérebro que não descansa. A gente está vendo aí muitas características associadas. Mas a gente está vendo que, em termos conceituais, essas definições não se coincidem, né? Um pende para criatividade, outro pende para talento, outro pende para capacidades cognitivas, outro pende para as questões emocionais, outro pende para as questões, né, sensoriais. Eu acho que pensando nessa parte de inteligência, né, Mari, até da gente. Um problema conceitual tá justo da gente conseguir entender e compreender até que ponto é uma pessoa inteligente ou uma pessoa superdotada. Exato, porque a inteligência é uma questão de intensidade, né? A gente avalia a qualidade, intensidade, né? A gente não avalia se alguém tem ou não tem, né?
É Uhum. diferente, por isso que é difícil, porque a gente vai ver que a superdotação, ao mesmo tempo em que ela é definida através de características biológicas, né, através do que, né, de habilidades e talentos excepcionais se comparado à média, ela não deixa de ser uma construção social. Vocês já vão entender o que eu quero dizer por construção social. É diferente, por exemplo, a Dai tem cabelo preto, eu uso óculos, eu tenho olho castanho. É diferente. Não tem como a gente chegar numa pessoa e dizer essa é superdotada, essa não é superdotada, né? Não só porque é uma característica também subjetiva ali, né? Que a gente precisa acessar, né? Através de instrumentos específicos, mas é uma construção social porque como a gente vai definir a superdotação depende da sociedade em que a gente está, né? Depende. O que a gente vai atribuir como características da superdotação vão depender do nosso contexto cultural. Por isso que ela não deixa de ser uma construção social. E eu vou trazer exemplos disso para vocês. Como é que, por exemplo, países como os Estados Unidos, vocês têm uma ideia do que eles valorizam enquanto características associadas à superdotação? Quem, quem faz pesquisa na área de superdotação e lê artigo acadêmico, aí vai entrar um outro ponto que a gente já vai falar, né? O quanto é difícil as pessoas. Depois eu quero que vocês sejam bem sinceros comigo, mas bem sinceros mesmo. Que eu queria saber quantos artigos científicos você lê por mês, em comparação a quantos acessos vocês fazem em perfis no Instagram sobre superdotação. Não estou falando mal dos perfis do Instagram, tem perfis excelentes, mas também tem perfis muito ruins, tá? Não só sobre superdotação, como uma variedade de temas. Pode ser até sobre alimentação, né? Não só na área da psicologia, tá? Mas eu queria que depois vocês fizessem essa comparação, para a gente ver o quanto realmente o acesso à informação científica é uma realidade, às vezes, distante e difícil, né? Porque ler artigo científico não é fácil. É difícil, depende de treinamento mesmo, né? Mas aí eu quero, né, para quem está acostumado com esse tipo de leitura, vai ver um perfil em artigos que são publicados nos Estados Unidos e de pesquisadores americanos. Vocês têm uma ideia do que os americanos valorizam? Mari, Pode- recentemente teve uma pesquisa bem recente divulgando a dificuldade do brasileiro de analisar gráfico, tirar Quem dirá, o quem nível dirá os artigos? superior, o nível superior, Isso. Mas, entendeu? Aline, é super interessante isso que você está falando. Super interessante porque isso vai coincidir depois quando a gente for falar nas características que a gente valoriza sobre o superdotado aqui no Brasil. Será que as habilidades acadêmicas realmente são aquelas em que a gente vai realmente valorizar ou vai ter um olhar? Não que a gente ignore isso, óbvio que ninguém ignora. Mas será que é isso que compõe as características? Quando a gente imagina um superdotado, né? Será que é isso que a gente vem logo à mente? Porque se a gente for pensar, gente, em países americanos, não. Se a gente for pensar, né, nos Estados Unidos, por exemplo, como referência, lá eles valorizam muito o potencial acadêmico, né? A Os países inteligência, desenvolvidos, né, que você fala com isso, mas ainda assim vai ter uma diferença. Por exemplo, se a gente for pegar China e Coreia, o que eles valorizam é um pouco diferente do que valorizam nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, a gente vai ver que a inteligência acadêmica e QI acima de 130 são características mais definidoras da superdotação. Não que seja uma visão. A gente já vai falar sobre o que a gente acredita e o que a gente não acredita. A gente não está falando de crenças aqui nesse momento, tá, gente? Né? Vamos tentar deixar de lado as nossas crenças, né? Aí, seria mais ligado à cultura, né? isso, a gente vai Ligado à pensar cultura. ligado à cultura, aspectos culturais aqui. Se a gente for pegar, então, a Europa, países da Europa, o que eles tendem a valorizar? Tendem a valorizar uma avaliação mais holística. Tendem a olhar para a superdotação também como potencial criativo, né? Também para as habilidades acadêmicas, tá? Não só como potencial acadêmico, tá? Não é uma visão tão limitada como a gente costuma ver nos Estados Unidos. Agora, falando lá, né, da Coreia e da China, a gente vai ver que é muito comum que eles valorizem o quê? A inteligência matemática Uhum. e a aptidão para tecnologia. Inclusive, eles têm programas específicos para o desenvolvimento desse tipo de talento lá, né?
Então, e é engraçado isso, porque a gente vai ver que isso começa a construir um reflexo também na forma com que a gente vai olhar para os colegas superdotados, que as outras crianças vão olhar. Isso é um exemplo a ser seguido? Ou é alguém que eu vou excluir, né? E que vai sofrer com o bullying, né? Porque a influência cultural, ela determina os processos de inclusão e exclusão. Não só, né? Claro, a gente está aqui falando do contexto da superdotação, mas é assim na vida, né? Então, a cultura, ela vai influenciar aí, né? O que a gente exclui e o que a gente inclui, né? Então, se a gente for olhar também para, por exemplo, no nosso contexto, a gente tende também a olhar para habilidades artísticas, para as habilidades sinestésico-corporal. Não que as habilidades acadêmicas não sejam importantes aqui, mas a gente tem uma qualidade de ensino ruim, de modo geral, né? A gente tem uma qualidade de ensino ruim. Nem todas as crianças que chegam para avaliação são crianças de escola particular, de uma escola, né, que tem um ensino um pouco mais avançado. Não, não é essa a realidade de todo o Brasil, né? A gente sabe, né, até a doutora Ozeni trouxe isso no nosso congresso passado, né? O quanto a gente tem, né, de crianças identificadas com altas habilidades de superdotação no Brasil. É um número muito baixo, né? Se eu não me engano, acho que era cerca de 25 mil, né? Com uma estimativa aí de pelo menos mais de 2 milhões. Aí agora, se a gente for contar quantas dessas crianças estão na região sul e quantas dessas crianças estão na região norte, aí a diferença é grande, entendeu? Mas por quê? Porque na região norte não tem, não, né? Porque também não tem um censo ali, né? Que identifique essas crianças. Então a gente tem essa dificuldade também, né? Mas assim, a gente vai ver que, como a gente vive num país subdesenvolvido, então a gente vai ver que isso vai refletir na forma com que a gente caracteriza ou identifica a superdotação, tá? E Então, aí pode entra falar. outro problema, né, Mari? Entra outro problema já, porque se a gente valoriza essas características de criatividade, de inteligência corporal sinestésica, como que a gente avalia isso, né? Como que a gente mensura até que ponto tá realmente, nossa, é acima da média ou não? Ainda mais Exato. para onde chega, né, essas crianças para avaliação. Quais são os parâmetros, né? É, Quais são os exato. parâmetros que definem ali, né? Os Uhum, limites entre normalidade e atipicidade, exato. né? E isso a gente pode colocar até numa discussão mais ampla, né? Porque é muito difícil hoje, em especial, eu vou falar isso pessoalmente, eu não sei se mais gente compartilha, né, dessa dificuldade, o quanto para mim tem sido desafiador e difícil. Tudo bem, superdotação não é um diagnóstico, tá? Mas eu vou chamar aqui de diagnóstico. Ah, sou eu que dou nessa palestra, eu falo como eu quiser, então, tá? Mas assim, eu vou chamar de diagnóstico a conclusão de um processo avaliativo, independente do que ele tenha dado, tá? E eu acho que eu travei. Aí voltou. Ai, voltei, dei uma travada aqui, gente. Então eu não sei até que parte vocês me ouviram, mas eu vou falar assim que eu não sei se é uma dor para vocês também, mas o quanto para mim tem sido desafiador trabalhar com diagnóstico. Eu falei assim, eu sei que a superdotação não é um diagnóstico, mas sou eu que estou fazendo essa fala, e como eu estou nesse lugar de fala, eu vou chamar do que eu quiser, entendeu? Mas aqui eu quero chamar de diagnóstico qualquer conclusão de um processo avaliativo, tá? Então entendam dessa forma. Para mim, diagnóstico é a conclusão de um processo avaliativo, independente do que deu ali no resultado, tá? Antes que alguém fale ali no chat. Ai, Mariana, mas superdotação não é diagnóstico. É verdade, não é diagnóstico, mas aqui a gente vai chamar, né, toda a conclusão aqui de diagnóstico. Porque, afinal de contas, a avaliação que a gente faz é uma avaliação diagnóstica, né? E eu tenho que chegar a algum. Então, quanto é difícil a gente trabalhar com diagnósticos quando a gente pensa que a gente está inserido num contexto que está adoecido. Não tem como a gente dizer e olhar que a gente, né, vive um contexto saudável, né? Um contexto onde as relações estão saudáveis, onde a relação com o trabalho é saudável, onde a relação entre as pessoas são saudáveis. Não, não é, né? A gente sabe o quão caótico está, né? Esse ritmo, né, frenético que a gente vive, intenso, né? Quem aqui não se sente sobrecarregado com esse ritmo, né? Então, é difícil a gente considerar aí diagnósticos dentro de um contexto não saudável, né? Então, quanto realmente tem sido desafiador, né? E aí, de novo, as influências culturais aí determinando os nossos
processos, né, avaliativos. Então, voltando ali, né, sobre o conceito de superdotação. Eu acho, gente, que é muito importante, por mais que a gente tenha essa dificuldade de definir a superdotação. Ah, peraí, Felipe, só vou concluir esse raciocínio, daí eu já abro a palavra. Mas se a gente acha difícil definir a superdotação, aí a gente vai começar a entrar num campo em que a gente precisa de um modelo, independente se não existe ainda o melhor modelo para definir a superdotação. Ah, se é do Renzulli, né? De quem que é? Não importa de quem que é. Nesse momento, são modelos válidos ainda. Você precisa adotar um modelo que encaixa com a sua perspectiva de mundo e com a sua perspectiva de ser humano. E que seja validado cientificamente, claro. Porque isso vai embasar qualquer processo avaliativo. Você precisa de um modelo conceitual para embasar o seu processo avaliativo. Senão, a gente vai continuar nessa confusão sobre como determinar a superdotação. Quais são as características que determinam ou definem a superdotação? Pode falar, Felipe. Só testando. Tá funcionando o áudio? Não, né? Tá. Tô ouvindo. Pronto. Então, é porque assim, me chamou a atenção quando você trouxe essa perspectiva, inclusive trazendo essa diferença cultural de Estados Unidos, Coreia e China, porque me chama muita atenção o fato de a gente, quando, por exemplo, se depara, eu, por exemplo, sou psicólogo, então eu me deparo muito com a perspectiva do sofrimento. Então, a coisa curiosa para mim que chamou a atenção é quando você, inclusive, traz essa lógica de diagnóstico, é que muitas vezes o paciente vem para o consultório, por exemplo, com uma depressão existencial ou com um funcionamento cerebral que ele identifica nele que é o que causa dor, né, que foi aquilo até que eu comentei. Então, me parece que a gente está, inclusive, não sei se caminhando ou positivamente ou negativamente nesse sentido, ou apenas diferente, que hoje em dia eu percebo que a superdotação está sendo muito mais vista do ponto de vista como, no sentido, ela está sendo evidenciada nos consultórios como uma característica de deficitária por parte da pessoa com ela mesma, do que necessariamente como, por exemplo, se investiga lá fora, como, é um super-humano, é uma pessoa que tem uma capacidade gigantesca. Então, quando você chama de diagnóstico, eu acho importante chamar atenção para isso. E aí trazer um pouco dessa visão de quem está, digamos assim, convivendo ali com esses superdotados, de como eles se veem, né? Eles se veem como pessoas com transtorno. E aí me chama a atenção, porque assim, eu posso, com sinceridade total, dizer que eu não conhecia nada sobre superdotação até os meus 33 anos, que é a minha idade de hoje. E aí eu não tenho DSM falando sobre os transtornos que o superdotado passa por causa dessa dor. Então achei importante trazer essa colocação. Ótima colocação, Felipe. Você chegou num ponto que a gente queria chegar também. Que é isso. É 8 ou 80 a visão da superdotação. Ou é a visão de uma pessoa altamente capaz, ou é a visão de um ser humano em sofrimento. E eu tenho sentido muito isso hoje. Entender sobre intensidade emocional, né, e desenvolvimento socioemocional do superdotado se tornou uma questão importante para entender, né, esse indivíduo? Sim. Só que parece que as pessoas elas estão entendendo a coisa somente a partir da perspectiva do sofrimento. E, gente, quando a gente está avaliando a intensidade emocional, se é uma reação emocional consistente e persistente, isso não é mais intensidade emocional só. Aí a gente está falando de uma possível comorbidade, e isso já não é mais só superdotação. Então, é isso, Felipe, é esse medo que eu tenho, porque a gente está começando a, talvez, normalizar, Patologizar, eu acho, né? Patologizar a questão da patologizar e superdotação, que não normalizar é. e normalizar essa patologização, como se isso fosse característica do superdotado. E isso tem um impacto, mesmo quando isso tem um impacto na minha vida profissional, na minha vida acadêmica. Então, às vezes, chega para o consultório aquela criança que está completamente desregulada, que não consegue ficar em sala de aula, que está num sofrimento significativo. Ela pode ser superdotada e muito do seu sofrimento pode ser desencadeado por conta da sua intensidade. Claro, a gente não está desconectando as coisas mais. Mas a gente não pode achar que esse indivíduo que tem um sofrimento consistente e persistente, ele tem esse sofrimento consistente e persistente porque ele é superdotado. Não, nem todo superdotado tem um sofrimento consistente e persistente. Exato. Aí já começa a fugir um pouco, né? Do que a gente vai colocar aqui como, né, área de intersecção da superdotação, né? Mas como isso tem sido constante, né? No sentido de, hoje em dia, pelo menos, a gente escuta muito
pelo menos assim, do que está sendo comumente divulgado aí na mídia, como você falou, dos perfis e tudo, de como esses adolescentes, jovens, adultos, eles vêm se vendo nessa diferença justamente por causa desse sofrimento. Falando assim da perspectiva, digamos assim, particular minha, eu fui buscar o neurodiagnóstico para entender o que estava acontecendo comigo desse sofrimento, porque que eu achava que tinha um potencial alto e quando eu fui fazer lá o diagnóstico, por exemplo, deu um resíduo de TDAH ou de funcionamento. Então, isso me chama muita atenção, esse fato da patologização, como a gente está vendo hoje, porque dificulta a pessoa, de fato, de se ver na sua potencialidade. Daí a importância, inclusive, do cenário psicológico, né? Exato. E assim, e eu não sei que necessidade que as pessoas têm de diagnosticar as outras. Eu digo isso, gente, porque assim, quem já me viu falando, e quem já me viu falando em outros contextos e até presencialmente, sabe que eu falo rápido, que eu sou meio acelerada, que eu sou uma pessoa que aparentemente sou muito agitada, né? Nossa, como eu escuto! Ai, você tem TDAH, né? Não, outro dia, uma psicóloga me indicou que ela já atendeu a mãe dessa menininha que eu vou fazer avaliação. Aí a mãe dessa menininha falou que essa psicóloga falou, ela tem TDAH, né? Meu, eu não tenho. Eu não tenho, não teria nenhum problema. Se eu tivesse, ok, mas eu não tenho. Mas qual é a necessidade que as pessoas têm de me categorizar, né? Ou categorizar umas às outras, né? Por que que as pessoas têm que definir, né, a minha agitação como o TDAH? Por que que só essa é a justificativa e a explicação? Por que características do meu temperamento não podem ser só características do meu temperamento? Por que que existe uma tendência a um diagnóstico categórico, constante? E esse é um outro ponto, quando a gente for falar da avaliação, que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, assim, as pessoas vão em busca de um laudo, e esse laudo é categórico. Ah, então tá, então a gente chegou aqui a essa conclusão que você é superdotado. Tá. E o que está submerso a isso? Porque é o que está submerso a isso que diz quem a gente é. Porque o fato de eu ter um determinado diagnóstico não me faz, às vezes, necessariamente igual ao outro que também tem o mesmo diagnóstico. E essa é a influência desse diagnóstico categórico. Não é que o DSM não sirva para nada, não é isso, gente. O DSM ele é muito útil, tá? Ele é uma ferramenta útil. E ele é uma ferramenta que facilita a comunicação entre os profissionais. Só que a avaliação psicológica ou neuropsicológica, ela não deve ser categórica. Não é para isso que a gente estudou 5 anos. Não é para isso, né? Tudo bem, a superdotação nem tá, piorou porque a superdotação nem tá aí nos manuais diagnósticos. Mas é esse o risco, quando a gente se apega a características estáveis aí, que reduzem muitas vezes um determinado fenômeno, né? E aí a gente parece que não enxerga mais nada, né? Não olha para mais nada que está submerso a essas características e que podem descrever funcionalmente quem é esse indivíduo, né? Então, de nada adianta, por exemplo, se eu recebo, né, uma pessoa com superdotação, se eu descrevo lá características que são comuns à superdotação. Onde está o diagnóstico clínico? Aonde que está aí, né, o diferencial dele ter feito uma avaliação, né, com um psicólogo, de uma avaliação com qualquer outra pessoa treinada aí, né, em altas habilidades de superdotação. Então, esse é o risco. Por isso que, muitas vezes, a gente vai pegar avaliações, né, vamos falar da avaliação, já que a gente entrou aí, já que a gente entrou nesse limbo da avaliação, né, isso é problemático e está cada vez mais problemático, porque daí eu estou vendo cada vez mais as avaliações, elas distante de embasamento científico. No campo da superdotação, isso assim, para mim, é escancarado, tá, gente? É escancarado. Por quê? Porque eu vejo que muitas avaliações, elas são baseadas em características rasas e superficiais sobre a superdotação. Onde o modelo teórico no qual aquele profissional se embasou não está nem um pouco explícito ali. Tá? Não está nem um pouco explícito. Você não precisa escolher e definir um modelo. Você pode usar mais de um modelo teórico. Não sei se é porque, né? Eu tenho uma formação dentro da neuropsicologia. E na neuropsicologia a gente precisa conceituar, né, as funções cognitivas antes da gente poder acessar e intervir, que isso para mim é fundamental em qualquer área, né? Então,
Antes da gente avaliar e saber como que eu vou realizar essa avaliação, eu preciso definir um modelo teórico sobre superdotação. Senão, todo mundo vai... Ah, então o VISC tá bom. VISC tá bom, Mariana? Eu uso o VISC para quem, né, desculpa, não conhece, gente, é a principal escala de avaliação de inteligência na infância, tá? Então, uma escala Wechsler, né, que poderia ser para o adulto, tá bom? Para avaliar a superdotação? Tá bom uma medida de criatividade para avaliar a superdotação? E aí eu vou dizer para vocês, depende. No que você está se embasando? Qual é o modelo teórico que você está usando para definir superdotação? Porque é isso que vai guiar e orientar a sua avaliação. E não sou eu que tenho que dizer isso, né? Às vezes eu falo isso porque às vezes eu vou supervisionar a avaliação, mas não sou eu que vou dizer isso, né? Porque tem que ser o que faz sentido para você. Tem que ser aquilo que você identifica como algo que, nossa, eu consigo ver meus pacientes através desse modelo teórico, né? Ju, pode falar. Você ergueu a mão, pode. Então, é que vocês estavam falando a relação da dor, né? E eu fiquei pensando nas crianças e nos adolescentes que a gente atende, porque é nesse atendimento, antes de desenvolver essas dores e essas dúvidas, é que eu acho que é tão importante a atuação, principalmente que eu vejo hoje, da instrumentalização dos pais compreenderem, porque normalmente quando a família procura, é pela dificuldade, é pelo problema. Eu, pelo menos, não tenho nenhum exemplo aqui de alguém que foi procurar porque achava que era acima da média, que era excepcional algum comportamento. Vem pelas questões ou emocionais ou sociais que estão ali gerando até mesmo de aprendizado. Então, assim, trabalhar com a família dessa maneira para que ele enxergue que, sim, tem dificuldades, como também tem potencialidades. Assim como todo mundo, né? Nós temos dificuldades e potencialidades, independente aí de um diagnóstico ou de algum nome dado. Então, acho que trabalhar a família, assim, eu vejo hoje que é fundamental no nosso papel que trabalha com criança e adolescente, né? Exato, Gil, porque daí entra aquela questão que eu falei. A família, e muitas vezes até o professor, ele se baseia na definição do senso comum sobre superdotação. E aí, qual é o seu diferencial enquanto profissional? Você não pode se basear no senso comum sobre a superdotação. Você tem o dever e a obrigação de se basear na ciência para definir a superdotação. E eu quis escolher esse tema, gente, porque isso me deixa muito irritada, porque às vezes eu pego alguns perfis, algumas coisas, algumas colocações no Instagram, nossa, eu fico, desculpa o palavrão aqui, mas eu fico putaça da vida, assim. Falo, da onde a pessoa tirou isso? Aí uma definição de senso comum, Ana, por exemplo, é de que o superdotado é gênio, né? Eu acho que essa é muito comum, assim. Porque quando os pais, principalmente quando os pais chegam para avaliação, eles falam assim: ah, Mariana, né, eu fui na neuropediatra, a neuropediatra suspeitou de altas habilidades, mas assim, a gente não acha ele nenhum gênio, né? A gente não acha ele nenhum gênio. Daí você tem que falar, até para eles entenderem por que eles estão gastando com essa avaliação, né? Porque daí eles acham que eles vão gastar com essa avaliação e ela não vai dar em nada, porque ele não é nenhum gênio, né? Aí você vai ter que explicar para eles, falando, olha, então eu vou te contar uma coisa, né? O que é a superdotação, né? Então a superdotação, ela pode ser vista através de uma ótica acadêmica e através, né, aí de um alto desempenho em testes tradicionais de QI? Pode? Esse é um jeito errado de ver a superdotação? Não é errado. Mas se eu ver a superdotação somente através dessa ótica, é um jeito limitado. Tá? Não é errado porque a superdotação, ela pode ser isso? Pode. Mas ela não é só isso. Eu posso ver a superdotação através de um alto desempenho em outras áreas não acadêmicas? Posso. Entende? Posso. Então, seu filho não precisa ser o aluno 9 e 10. Às vezes, ele até tem. Isso que é o pior. Às vezes, ele até pode ser, né, academicamente superior. Só que, né, a falta de desafio, a desmotivação, perfeccionismo, enfim, uma série de coisas que a gente já vai cair aqui, podem fazer com que ele subrenda, né? Apresente um subrendimento, né? Mas já aconteceu também de, por exemplo, tudo bem, tinha outras questões ali, né? Mas eu já peguei um pai e uma mãe que estavam se separando. E aí, para o pai, era fundamental que aquela criança tivesse um diagnóstico de TEA. Por quê? Eu imagino que é para acusar a mãe de negligência. Entendeu? Dela não ter acessado o diagnóstico correto. Eu fico com uma dó desse menino, porque no final das contas,
Esse cara fez, que achou alguém que desse diagnóstico de superdotação, TEA e TDAH. Ele não era nada disso. Mas por que que o pai não entendia e ele veio me questionar sobre a identificação da superdotação e achou que aquilo não era suficiente? Ah, porque, Mariana, eu tenho certeza que ele tem um transtorno evitativo da demanda. Porque todas as tarefas que eu peço para ele fazer, ele resiste. Ele não quer fazer. Meu senhor, e aí? O que a gente faz com um menino de 13 anos que não quer fazer o que o pai e a mãe pedem? Nossa, é raro, né, gente? Bem comum, né? Para quem aí é mãe de adolescente, bem comum, né? Muito. Principalmente se for um adolescente com desenvolvimento assíncrono, onde as habilidades motoras, elas não são tão boas como as habilidades intelectuais, né? Onde para ele é Adolescente questionador, né, Mari? o quê? Um adolescente questionador, que aí já vira um Todd, desafiador, imagina. Isso. Como que pode? Aham. É difícil, né? É difícil olhar para a superdotação também por esse olhar, né? Assim como é difícil para a escola, por exemplo, quando tem uma criança que tem reações emocionais intensas Tá me dando diante vontade. Aí, unmute. peraí, diante da frustração, como é que essa criança é superdotada? Ele já pegou várias escolas assim, que não identificavam, mas como é que pode? Ele se desregula. Ele não é maduro, ele não tem maturidade. Como é que ele pode ser superdotado? Né? Então a gente vai ver que essa questão, né, do senso comum, ela é presente, né? A gente vai ver que isso é uma barreira para acessar a avaliação, para acessar aí, estratégias de intervenção. E a gente tem que tomar muito cuidado, gente, por quê? Porque olha os efeitos disso. Então, assim, se eu me baseio no senso comum para definir a superdotação, eu vou atribuir, né? Aí entra do que a gente chama, né? Na perspectiva comportamental, né? De teoria da atribuição e as consequências disso. Então, eu vou atribuir um determinado comportamento a uma outra causa, né? Ah, esse adulto, eu acho que ele é bipolar, né? Eu acho que essa criança não tem limites, né? Eu acho que essa criança não obedece ninguém, ela é desobediente. Quais são as estratégias de atuação desses pais e desses professores com essas crianças? Ou se fosse um adulto, enfim, né? Com idade que fosse. Vai ser baseada naquilo que eles acreditam. Então, uma intervenção para uma criança que é indisciplinada, muitas vezes vai estar baseado o quê? Na punição? No controle coercitivo, né? Na coerção? Isso tem efeito muito negativo, a gente sabe, para crianças superdotadas, né? Isso é catastrófico, né? E aí depois vem lá, né, com 8, 9 anos para avaliação, já bem disfuncional, né, do ponto de vista emocional. E aí a gente faz o quê? Vai dar 1 milhão de diagnósticos para essa criança? Né? O que a gente vai fazer? Como é que a gente volta atrás, né? Pode falar, Felipe, que você tinha erguido a mão primeiro. Eu fico com vergonha que eu tô levantando a mão, mas vamos lá. Não, eu acho Então, que é importante esse diálogo, porque eu gosto disso, entendeu? Porque senão vai ficar exato. falando aqui e vai ficar... O que você trouxe aqui me chamou a atenção a outra coisa também. Em determinado momento da vida, eu me deparei com a ideia de transdisciplinaridade, né? Que é a ideia de você, digamos assim, unir conhecimentos de outras áreas aos conhecimentos que são de áreas distintas. E aí eu queria fazer justamente essa pergunta, essa provocação. O diagnóstico da superdatação hoje, quando ela é colocada, digamos assim, como diagnóstico, muitas vezes ela é feita por uma pessoa. Raras são as clínicas que vão fazer uma perspectiva multidisciplinar, digamos assim. E aí eu queria saber justamente isso. Existe alguma linha teórica, algum questionamento sobre isso, sobre essa perspectiva de tentar ajudar a compreender esse indivíduo assim, ou por um aspecto que não seja somente, por exemplo, psicométrico da neuropsicologia? Porque a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, e eu até ouvi recentemente sobre isso, que às vezes a gente fica naquela perspectiva de bebendo só do mesmo conteúdo, do mesmo conhecimento, e acaba faltando, digamos assim, recursos para a gente ajudar. E, por exemplo, eu fui perceber muito mais características referentes a isso justamente na psicopedagogia, que não é necessariamente a perspectiva, digamos assim, voltada apenas ao funcionamento cerebral no sentido de algum tipo de transtorno, de um funcionamento diferente, mas, por exemplo, da capacidade de aprendizagem e tudo. E aí, dando de exemplo isso, eu acho interessante que não sei necessariamente de que tipo
a gente poderia falar aqui, mas eu me lembro de uma intervenção que uma professora, por exemplo, fez comigo em sala de aula, na qual eu fazia o que provavelmente alguns pós-doutorados faziam, que é dar o resultado do cálculo, sem fazer o cálculo, e ela teve uma sensibilidade diferente, e isso me fez não me bloquear, por exemplo, para matemática, como eu me bloqueei para outras disciplinas, porque ela simplesmente falou assim, você é rápido, você consegue, né, chegar ao resultado, ajuda ali o seu colega. Aí ela fez me deparar com um problema, porque eu só botava o resultado, o colega não entendia. Eu não precisava do cálculo, mas o colega precisava. Então, meio que ali naquela inteligência emocional a ser desenvolvida, eu percebi que ajudando o colega a aprender e ele dizendo, pô, obrigado por me ajudar, eu aprendi por exemplo, aquela conta de matemática. Sendo que, aí dando um exemplo negativo do que poderia acontecer, a professora fala, Felipe, cala a boca aí, você está atrapalhando a sala, você não usar, digamos assim, aquele potencial. Então, acho que quando a gente fala de transdisciplinaridade, vai para além disso. Acho que, inclusive, dentro do próprio espaço de escola, né, seria interessante essa perspectiva de você trazer novos saberes, que não só essa questão da hegemonia, por exemplo, de um psicólogo, de um neuropsicólogo, ou até da medicina. Total, Felipe. Inclusive porque há muitos casos em que a gente não vai obter a resposta que a gente gostaria através dos testes psicométricos, da avaliação formal. E aí, por exemplo, se é uma criança que tem destaque, né? A Dai sabe, teve um paciente que eu avaliei e depois ela reavaliou, né? Porque eu estava sem horário, ia demorar para ter, ele precisava de uma nova avaliação. Tudo bem, é um paciente com, né, um caso de um duplo diagnóstico, né? Um paciente que tinha superdotação e TDAH, mas para o contexto aqui que eu vou falar, não importa o TDAH. Mas era um paciente que o destaque dele não era na área acadêmica, era nos esportes. Como que eu vou julgar essa criança com um destaque nos esportes? Já escapou daquilo que eu consigo avaliar enquanto clínica. E aí eu preciso do quê? Da ajuda desse professor de educação física dessa criança. Porque ele tem competência para olhar para essa criança e comparar ela com outros alunos que vai me dizer, Mariana, realmente, ele tem um destaque nessa área. Realmente ele é muito avançado, né? O aprendizado motor dele é muito mais rápido, né? Ele está muito mais adiantado em relação àquilo que eu ensino para os outros alunos da idade dele. Pronto. Ele deu a informação que eu precisava, porque as características, enquanto psicóloga, né, para além dos testes formais, né, as características socioemocionais estavam presentes. Era uma criança super sensível, com senso de justiça, né, exacerbado, né, era um menino super empático, né, então, assim, tinham todas as características que a gente costuma ver, que por incrível que pareça, gente, são características ainda do ponto de vista clínico, eu considero essas características consistentes. Mas aí é que entra a questão com a ciência, né? Do ponto de vista científico, ainda é inconsistente. Se a gente for procurar revisões de literatura sobre o desenvolvimento socioemocional, né, do superdotado, a gente vai encontrar ainda pouca coisa. Né? A gente ainda vai encontrar, tipo, características como, senso de justiça, sensibilidade, grande empatia, ok, né? A gente vai ver. Só que a gente vai encontrar muito pouca coisa que ajude a definir, né? Por exemplo, algo que me intriga muito, principalmente na vida adulta, é como definir o que é a intensidade emocional de superdotação, quais são as características da intensidade emocional do superdotado, ou quando já tem um transtorno psiquiátrico associado. Como, por exemplo, tem um transtorno de personalidade borderline, quando tem, às vezes, uma bipolaridade associada. Acho que isso é o que a gente mais escuta lá na clínica, né, Mari? Eu acho que Exato. essa é a nossa grande dor, até porque até essa questão do senso comum e desse debate científico, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso, que era, eu acho que a intenção até de trazer essa palestra, de primeira palestra, é justo para que a gente tenha esse análise crítica, assim, né? Do conteúdo que a gente está tendo, do conteúdo que a gente está acessando, até, né, ainda mais se for profissional, assim, né? O que a gente está publicando, com que base que a gente está fazendo isso, e que a gente pode ter esse olhar crítico também daquilo que a gente está acessando, porque a gente vai ver aquele monte de post lá e um monte de coisa, não tem referência nenhuma, né? Fonte, vozes da própria cabeça que entendeu que aquilo era característica da superdotação, enquanto, na verdade,
aquilo pode ser característica de um transtorno facilmente também, assim, né? É, E aí, às vezes, olha ou o perigo disso ou da própria personalidade do sujeito, né? Vamos também. lá. Quem aqui leu aquele livro lá, Pessoas Altamente Sensíveis? Ótimo, legal aquele livro, mas ele me irrita. Por que ele me irrita? Porque eu recebo um grande número de pessoas para avaliação que leram o livro Pessoas Altamente Sensíveis, viram coisas na internet que superdotados são também pessoas altamente sensíveis e se identificam. E aí vem para avaliação, né? Claro. Não, tá justo o motivo delas virem para avaliação, claro. Mas aí é difícil, né? Porque são pessoas que não vão ser convencidas facilmente de que isso é uma característica da sua personalidade. Mas até esse livro mesmo do Pessoas Altamente Sensíveis fala que isso é característica da própria personalidade da pessoa, né? E aí as pessoas confundem muito, assim, tanto que é até trazido que não necessariamente uma pessoa altamente sensível vai ser superdotada, né? Mas isso é característica da personalidade, não quer dizer que não necessariamente vai ter alguma coisa a mais. Exato. E aí entra essa onda, né? Que a gente tá de querer categorizar tudo. Uhum. Então, se é uma pessoa altamente sensível, portanto é superdotada. Se é uma pessoa agitada, portanto é TDAH. Né? Uhum. Então, assim, a gente tá pulando etapas ali, né? Do que é realmente... O que é a essência do humano? Né? Antes de fazer qualquer pergunta, a gente tinha que se perguntar: o que é essencialmente humano? É tudo isso, né? Na verdade. É difícil dizer, né? Tudo isso né? Mas o que é essencialmente humano? A gente não Ô, consegue Mari, responder essa pergunta. A Camila, que eu não tô Pode falar. conseguindo levantar a mão. Mas eu acho que eu super concordo com você e assim, eu fico bem brava, por exemplo, eu sou da área da educação, né? Porque hoje eu vejo que as pessoas, vou falar da área da educação, gente, assim, ó, profs que me desculpem, eu sou prof também, sou neuropsicopedagoga, mas sou da área da neurociências do comportamento. E assim, a gente vê uma criação de rótulo bem desse jeito que você falou. Eu acho que esse é um dos grandes, hoje, a minha visão, esse para mim é um dos grandes problemas e que tem me incomodado demais, sabe? Assim, porque os pais não têm o conhecimento, os professores já chegam e já dão o laudo. Só falta já dar o relatório, sabe? Assim, escrito para os pais, assim, olha, o seu filho tem déficit de atenção, o seu filho tem TEA, o seu filho tem TOD, o seu filho tem, né? E aí esses pais já chegam nos consultórios com essa informação. E aí aqui onde eu moro no interior de São Paulo, eu tenho visto muito assim que o pai chega, o médico, o psicólogo, não olha para a criança e já prescreve uma medicação para aquilo que a escola falou, que o pai falou e que ele não avaliou, sabe assim? E aí os Tá pais falando do médico? ficam Não sei, acabei apavorados de reconectar. e, e aí medicam, porque aqui muitos são medicados, sabe? Assim, e todos iguais, sabe? A mesma miligrama para o mesmo medicamento. Então, assim, e aí quando você fala dessa questão da interdisciplinaridade do trabalho de uma equipe atendendo, de uma equipe avaliando, e de uma equipe olhando, muitas vezes a gente é louca, sabe? Assim, para que tudo isso? Para que não sei o que? Quem você indica? Aí que você fala assim, não, daqui eu não indico ninguém, né? Aí você é ruim, sabe? Mas é muito complicado, eu acho, hoje em dia. Porque as pessoas estão criando os rótulos e muitas vezes os profissionais já compram esse rótulo e não avaliam. E aí Exato. muitas famílias vão lá e aí você continua a vida toda com aquele E dá rótulo. vontade, sabe, de dizer o quê, assim, para as escolas, Camila? Dá vontade de falar assim, entendo que esse diagnóstico é a permissão para essa pessoa ser quem ela é. E não com que Exatamente. você tente aniquilar traços de quem ela é. Porque é isso que vão fazer Exatamente. com a intensidade emocional na superdotação, é isso que vão fazer com a agitação TDAH, é isso que... Gente, claro, assim, tem limites, né? Vamos falar tudo com equilíbrio, né? A gente sabe que alguns sintomas trazem prejuízos funcionais importantes, né? E a gente não vai mudar a sociedade como ela é agora, de uma vez por todas, não. Mas também existe um limite que me diz, eu tenho um diagnóstico, então deixa eu ser quem eu sou, né?
Me dê liberdade, me dê espaço, né, para eu ser quem eu sou, né? Mas hoje em dia não pode isso. Eu acho que Não, esse é um grande é, problema, assim. E isso eu vejo muito depois, por exemplo, assim, quando chega na vida adulta, por ter sido tolhido lá na infância, lá na adolescência, não ter podido ser quem era e ter que entrar numa caixa da perfeição, de isso aqui, ó, dentro da normalidade que as pessoas falam, essas pessoas acabam desenvolvendo daí as patologias, né? E é, tendo que fazer os tratamentos, né? E aí aquilo que vocês falaram, assim, muitas vezes por conta desses rótulos que foram trazidos lá atrás já. Né? Porque exato. isso não é de hoje. Tá piorando, mas não é de hoje só, né? É, exatamente. E isso, se a gente for pensar também num contexto macro, né, Cami? Eu quero que alguém me diga aqui quem que se sente livre para ser quem realmente é. Para falar exatamente o que pensa, sem medo de ser ridicularizado. E não porque você é ansioso e vai ter medo de ser ridicularizado. Esquece isso, né? Eu tô falando porque você corre o risco de ser ridicularizado pelo que você fala. Gente, vou abrir meu coração aqui com vocês. Se alguém for ver meu Instagram, vocês vão ver que eu nem me posiciono muito no meu Instagram. Porque, porque as meninas da clínica até brincam comigo, falam, Mari, a gente ia achar legal de ver você no Big Brother, mas você ia ser cancelada na primeira semana. Então, assim, eu já me inibo, entendeu? Eu já me inibo de dizer o que eu penso, porque eu não posso ser quem eu sou. Não porque eu acho que eu sou. Não, não acho que eu sou uma pessoa fora da realidade, nem fora do contexto. Não é por isso, entendeu? Mas eu acho que do mesmo jeito que eu gostaria de ter liberdade para falar o que eu quero, eu sei dar liberdade para os outros também discordarem e pensarem de outra forma, sabe? Só que nem sempre é esse o contexto que a gente vive hoje em dia, entende? Então, assim, eu acho que ninguém se sente à vontade para ser quem é. E isso para mim tá cada vez. Ó, e é tão engraçado isso, porque a gente vive um mundo que cada vez mais a gente tem ferramentas de interação social. A gente tem cada vez mais ferramentas que eu até falo, né, que hoje em dia não importa quem você é. Houve um tempo em que, né, ter um sobrenome era importante. As pessoas perguntavam, mas da família de quem que você é? Hoje não. Hoje o que importa é quem você parece ser, né? Não importa mais quem você é, né? É o que você parece ser, né? As redes sociais, elas mostram isso, né? Se você parece ser uma pessoa boa, então, né? É isso que importa. Eu não vou nem procurar mais. Então, assim, é engraçado isso, que ao mesmo tempo em que a gente tem ferramentas aí, né, de exposição em larga escala, a gente cada vez menos tem liberdade de ser quem nós somos, né? E é difícil entender, né, essa contramão das coisas. Nossa, nada a ver o que eu tô falando agora, né? Já fiz um parênteses. Pode falar, Paula. Deixa eu... Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Paula. Então, Mari, essa questão aí do rótulo é uma coisa realmente que a gente se preocupa, né? Eu sou mãe, tenho duas crianças identificadas e estou indo para a identificação do terceiro. E na minha casa é o que alguém falou aí bem no começo. Ninguém procura, né, uma avaliação porque a criança é excepcional, sempre por uma dificuldade muito grande que ela apresentou e que a escola, de repente, infelizmente, a escola é um ambiente complicado, é um estressor, e depois disso a gente procura uma avaliação para saber o que está acontecendo mesmo, porque no meu caso, meus filhos eles tiveram uma grande revolução no período da alfabetização. Então, o mais velho teve, né? O do meio muito mais disruptivo e agora estou tendo com o mais novo. E eu digo assim, gente, infelizmente é numa série tão legal, mas que todos eles tiveram o mesmo problema. E nessa época é bem mais fácil, aí pediram um neuropsicológico, a gente vai procurar pelas dificuldades, pelo anseio de resolver um problema, e a gente vê que não é só um problema, mas o problema é como a escola, que é um ambiente que eles vão conviver todo dia, vai inserir esse contexto para que eles sejam aceitos, né, da forma que eles são. Então, quando uma criança dá problema no comportamento, é mais fácil botar um transtorno. E aí o prejuízo que eu tive foi um prejuízo enorme, porque mesmo com QI muito alto, que a gente sabe que a superdotação não é só QI, realmente não é. Eu tenho filhos altamente intensos, todos três, se tu me perguntar, por isso que eu botei. Para mim, a superdotação é intensidade, né? Então, meus filhos são intensos, eles são questionadores, eles não ficam parados, eles têm sobreestabilidade psicomotora,
E o meu do meio, ele tem todas as ciências sobre essa habilidade. Então, a escola, ela não vai ver isso com a criança superdotada. Por quê? Porque superdotada é gênio. Muito legal. É Tem uma gênio que indicação de tudo livro bom. aqui para vocês depois, mas pode falar. Sim. Paulo, caiu, será? Será que ela caiu? Deixa eu falar um pouquinho, então. O assunto é quase igual ao dela também. E às vezes a gente, como mãe, não quer se posicionar porque a gente fica sendo aquela pessoa assim, que cobra, que quer ser bem tratado, que quer que as pessoas reconheçam os nossos filhos como ser humano normal. E a sensibilidade na escola não existe. É igual a professora colocou aí, que, infelizmente, o ser humano tem uma dificuldade muito grande de sentir o que o outro está sentindo e fazer algo, né, que possa ajudar aquele ser humano. Então, assim, nós percebemos, para mim era tudo normal, ele falou frases com 1 ano e meio. Eu achava que era tranquilo, que tudo que eu ensinava ele aprendia, mas, assim, depois que começou, né, que entrou na escola, já vieram os desafios, né? Porque ele estava muito além dos outros alunos. E as professoras não conseguiam acompanhar e entender e o que fazer com aquela criança, né? Aí, como ela falou assim, os que são quietinhos, eles nunca fazem nada, né? Mas se tiver pulando, tem outro diagnóstico, né? E o meu, ele sempre ficava tranquilo. Então, assim, foi difícil porque depois ele já foi podado. Foi muito podado, teve muito bullying. Hoje ele está com 13 anos e eu, assim, eu estou aqui, estou estudando porque eu quero ajudá-lo a sair de onde que ele está, porque ele tem um potencial, não como um superdotado, mas como ser humano, que eu acho que nós esquecemos isso. O povo hoje está assim nessa onda de todos esses transtornos, mas esquece que tem um ser humano ali atrás, né? Que nós temos que ser pessoas, que nós temos que respeitar as diferenças e saber entender. E a escola vamos falar assim, não adianta eu trabalhar aqui em casa. A hora que eu que chego lá na escola é tratado completamente diferente. É lógico que tem professores e professores, né? Em todo lugar que você vai tem pessoas e pessoas. Mas, assim, eu noto certinho o dia, a hora que ele chega, pelo tom da voz, como é que foi a aula. Aí eu pergunto, como é que foi a escola, Isaac? Foi escola. Então, assim, é uma definição bem estranha, né? Mas É, ter isso, para a gente aprender a ter a sensibilidade. é. Até eu vou juntar um pouco, Marilisa, essa fala e a sua da Paula, porque a gente do lado de cá, enquanto Pois é, professor... Mari, a minha conexão caiu, eu queria Caiu, não, completar. não tem É problema. porque aqui está sem internet e aí ela tinha caído. Mas resumindo, só para me terminar aqui. Então, a gente foi enquadrado num transtorno, né, da hiperatividade e com vários medicamentos, e ânsia e TAG. E assim, essa lista aí, ela só aumentava. E a criança só evoluía. E com medicação química. E como eu gosto muito de estudar e gosto muito de medicina, né, e minha família quase todo mundo é médico, eu disse, minha gente, mas a medicina, ela é uma ciência que é um pouco também, ela tem lógica. Então, como é que tu tá medicando, tu tá tratando, fazendo tudo e não existe evolução? Tá errado, eu vou parar com isso. E quando eu virei a chave e disse, não, existe uma condição, que eu vou trabalhar a condição e esquecer um pouco o transtorno, amiga, meu filho só evoluiu, mas isso depois de ter ganhado 10 quilos por conta de um remédio complicadíssimo, entendeu? Então não é simples. E aí hoje eu vejo com o meu pequeno uma outra dimensão, porque assim a gente, família neuroatípica, não tem sossego, um só segundinho. Aí o meu pequeno começou com o mesmo problema do meio, né? Recusa escolar. Não quero ir para a escola era ótima, a escola já não é mais nada. Odeio escola e eu comecei, aí eu já tenho experiência, estudei muito, eu falei, gente, eu queria que a professora visse, mas a professora não vê nada. A verdade também é essa. O professor, ele quer ver, né? É palpável, não é, gente? Aí eu fui para uma reunião na escola que teve na sala desse meu filho, e ele é o único que estava lendo tudo, escrevendo tudo. Eu falei, então aí está explicado, né? Para mim estava explicado.
Mas, resumo, eu acelerei, a gente, depois de muita coisa, a gente acelerou a criança agora. E a criança está a outro nível. Aí ela acelerada, aí uma mãe lá na outra sala que foi acelerada, porque a escola é pequena, chamou a coordenação e disse assim, por que que ele foi acelerado? Vai baixar o nível da turma agora para ele acompanhar. Gente, é coisa assim, eu digo, gente. Aí ela disse assim, porque. Tá entendendo? Porque minha filha é muito inteligente, mas eu falei com a coordenadora assim: tudo bem, a filha dela realmente é muito inteligente, mas ela tem desafio também, porque, por exemplo, meu filho estava com recurso escolar, ela ainda se sente desafiada na série. Então, existe também uma diferença entre o muito inteligente e o superdotado. Entendeu? Que é aquela pessoa que, além. Tudo bem, ela está com habilidades, né, acadêmicas fantásticas ali naquela série, mas ela ainda se sente desafiada, ela ainda está entusiasmada, que não acontecia mais com o meu. Então, assim, é uma perspectiva realmente que é tão complicada a gente viver com isso tudo, a gente já enfrenta tanto desafio, né? Não é fácil, não. E Paula, e até para falar, né, do outro lado de cá, né, da fala, né, sua e da Marilisa, a gente, enquanto profissional, a gente acredita que, às vezes, a nossa avaliação vai ser uma ferramenta para legitimar direitos, e a gente, às vezes, Sim, acredita iludidamente de que agora essa criança vai passar a ser vista como ela é. sim, E a gente se frustra, na maioria das vezes, quando a gente vê que, muitas vezes, esse laudo ele é usado como uma ferramenta de exclusão, e de não de exclusão, né? legitimidade, entendeu? Como uma ferramenta que não legitima o direito da criança, mas sim, né, às vezes faz com que essa criança realmente seja, né, Ela passa a não ser aceita, né? E assim, é sempre o adulto por trás, é uma loucura. Aí eu depois até botei umas questões no grupo e falei assim, gente, deixa eu falar, é muito melhor ter um filho típico, com certeza absoluta, porque você vive na corda bamba, não é tão simples, gente. Então, tem toda uma sobreestabilidade. Quando tu pensa que a criança já está bem, a criança já está precisando de um novo estímulo, ela já está. Eu tenho o meu aqui do meio que quer estudar a velocidade do vento, da água, que ele questiona assim: por que que o chuveiro do hotel, mamãe, não tem a mesma pressão do chuveiro lá de casa, e a água cai mais? Qual é a velocidade dessa? E aí, para ele, o 2 mais 2 da escola, o 4 mais 4, essas coisas básicas, essas coisas, não fazem o mínimo do sentido. E aí, assim, para a gente é muito difícil conviver com isso. Por quê? Porque como é que tu vai enquadrar? E a escola é o todo dia e precisa, né? Então, Exato. muito tempo eu obriguei ele a conviver com pessoas da idade dele. Hoje eu já não faço, por quê? Porque o ambiente externo era muito estressor para o interno dele. E ele vivia com sobreestabilidade, entendeu? E hoje não. Olha, todo mundo pergunta como o Pedro melhorou tanto, porque o ambiente hoje externo para ele é o mais propício do que ele precisa. Então, se ele gosta de conversar com adulto, porque ele tem uma idade mental muito diferente da cronológica, hoje eu já deixo. Antigamente eu não sabia, eu não deixava. Né? Então, eu acho que para a gente é difícil, mas a gente precisa aceitar e entender isso e não enquadrar, porque, como eu lhe falei, quando eu enquadrei na hiperatividade, eu só evoluí. Uhum. Exato. Eu acho que essa é a vantagem. A superdotação traz uma ideia de que, olha, o nosso olhar precisa ser mais compreensivo, né? Que a nossa avaliação ela precisa ser mais holística, não no mau sentido, tá? No bom Sim, sentido, holística, no sentido de realmente olhar esse ser humano como um todo, né? como tudo, como tudo. Felipe, pode falar. Eu ia completar, porque me toca muito quando a Paula fala justamente isso, porque me chama a atenção a habilidade que ela teve em aprender com o superdotado dela. Porque a diferença que eu vejo muitas vezes nessa falta de sensibilidade, seja da sociedade neurotípica, ou seja do academicismo, dos professores, etc., tá justamente às vezes não ouvir essa pessoa, porque só vê o transtorno, então só vê o problema ali do menino que está atrapalhando a sala, ou que é muito intenso, ou que questiona, etc. E aí eu escuto, né, a doutora Zinício, me toca muito que ela fala justamente isso. Quando você tira o estímulo estressor, como que essa criança reage? E aí, para mim, nada mais é do que uma grande carta de a gente aprender com aquela pessoa que está ali na nossa frente, seja ela criança, adulto, adolescente, o que for, o que está te incomodando, como você se sente. E às vezes eu vejo que muitas vezes o diagnóstico é feito dessa forma muito alheia. Quantas crianças nem
tem essa conexão, ou seja, de saber que elas estão sendo, inclusive, avaliadas. Porque, sei lá, vou imaginar você depois de adulto, sabendo que você foi avaliado e diagnosticado. Quando isso é feito de forma positiva, beleza, a criança vai agradecer a mãe, pô, mãe, obrigado por você ter o pai, obrigado por você ter conseguido, né, estar ali para mim quando eu não podia estar, quando eu não podia falar, quando eu não tinha voz, quando eu não tinha esse poder. Mas muitas vezes o que acontece é justamente essa criança crescer com o diagnóstico que foi dado a ela, impresso nela ali de transtorno, e aí depois ela vai ficar, pô, mas ninguém viu essa superdotação, ninguém perguntou para mim se eu tinha alguma coisa de diferença, de potencialidade, então acho que esse aprendizado me toca muito, então eu queria trazer essa colocação. É que sabe o que também eu acho que é difícil? É difícil lidar com o indivíduo intenso. O que a gente quer é calar essa criança. Pelo amor de Deus, não vem com drama, né? Só segue o fluxo, né? Na verdade, às vezes é isso que a gente quer, né? Tem momentos que é isso que a gente quer. É compreensível às vezes, né? Os pais estão cansados, né? Tem outros problemas, tem que equilibrar aí, né? A vida profissional com as suas próprias com as suas próprias questões emocionais, com a educação dos filhos, é um desafio, né? E às vezes o que a gente mais quer é calar essa criança, fala, pelo amor de Deus. E às vezes eu não vejo só, né? A gente tá falando muito da escola, e agora que a gente entrou nessa questão dos pais, né? Às vezes eu não vejo só os pais nessa tentativa, né? Desculpa, só a escola encaminhando nessa tentativa já de uma criança, né? Já com um rótulo, né? Que às vezes tem pouco a ver com quem realmente ela é. Mas às vezes eu vejo os pais muito angustiados. Não que eles façam isso porque eles são maus pais ou porque eles não amam seus filhos. Não. Mas eles vêm com essa tentativa de eu não sei lidar com isso. E eu não sei se eu quero lidar com isso. Porque uma coisa é não saber, outra coisa também é querer lidar com isso. E às vezes a gente não. Ninguém aqui pensou, né? Principalmente os pais que estão aqui de crianças superdotadas, que vocês pensaram, falou assim, nossa, vai vir um filho intenso. Acho que essa foi a última. Não, nem sei se isso passou na cabeça de vocês. Nossa, acho que de todas as características, eu acho que ele vai ser, né? A gente pensa, vai ter estudioso, vai ter uma pessoa generosa, vai ter uma pessoa educada. Mas ninguém pensa, vai ser um filho intenso, né? Não, eu quero que ele venha intenso. Não, a gente não pensa isso, né? E aí, quando vem, a gente tem que lidar com isso, seja ele como for, né? E aí isso é difícil, né? Tomar calmante. Mas, Valéria, a gente fala dando risada, mas é sério, né? Existe uma sobrecarga muito grande mesmo, né? Mas isso daí, gente, eu vou falar bem a verdade com vocês, é lógico. Eu acho que quando a gente consegue ficar alinhado e ajustado, eu acho que é por isso que tantos pais vão estudar sobre superdotação. Porque eles Mas, não têm saída. Quem vai me sim, ajudar? igual você colocou aí, eu acredito que nós temos que começar com os pais, porque não é fácil. E quando eu comecei a estudar exatamente sobre a reeducação emocional, porque eu vi assim, tudo muito, um dia estava alto, outro dia estava baixo, muito oscilando as emoções. Então, quando eu comecei a estudar a reeducação emocional, eu fui sabendo lidar com todas essas situações. Então, assim, voz alta, isso tudo é transtorno para qualquer pessoa, né? E para eles é pior ainda. Então, dá vontade de mandar quietar, mas assim, você tem que usar outra frase, outra, né, uma abordagem diferente. E E é com sabe, todas as pessoas. e sabe o que é mais difícil, Denise? Porque quando você aprende a lidar com seus filhos, quando vierem seus netos, não é a mesma forma de lidar. Por isso que a gente não consegue manter aí abordagens consistentes ao longo das gerações que funcionem. Porque a sociedade muda e as necessidades individuais mudam, né? Mas, assim, nós precisamos ter a defesa, né? Então, Não, com certeza. ensinamos a se defender do mundo, nessa reeducação, nessa questão de ter controle emocional mesmo, porque o meu aqui, a hora que eu começo a gritar, eu falo assim, ó, se falar baixo eu vou escutar melhor, então vamos, né? Então, é por aí. E o neto aí a gente vai reeducando. O neto daí você já fala, não é mais responsabilidade minha, meus filhos que se virem. Aí a semente você vai recolher agora. Aí eles vão experimentar, né, o que eu passei, né? Exato. Mas, gente, eu cheguei numa definição sobre superdotação em algum momento, assim, nas minhas leituras, que eu vou compartilhar aqui com vocês. É que você falou, Mariana, você só trouxe os problemas, né? Você só trouxe o levantamento dos questionamentos. E você, né? Como é que você faz, então, né? Como é que você define? E realmente a gente tem que chegar, né, numa definição, até para eu poder entender
quem é esse sujeito que vem no meu consultório. E é engraçado, gente, porque até vou compartilhar uma coisa que eu ia compartilhar no começo e eu acabei esquecendo. Para mim, a superdotação não foi uma área que eu já quis estudar logo de cara quando eu comecei na clínica. Não. Na verdade, eu acho que quando eu saí da faculdade, eu tinha uma. Eu nunca. Na verdade, eu nem sei se eu pensava sobre isso, tá? Mas eu comecei. Mas eu acho que provavelmente eu tinha alguma visão mais estereotipada ou senso comum, né, sobre superdotação. Porque eu não tinha tido nenhuma disciplina sobre superdotação em específico. Eu acho que em algum momento, numa disciplina chamada de PNE na época, né, que era Pessoas com Necessidades Especiais, eu participei de um grupo de trabalho que apresentou sobre superdotação, mas foi bem raso a nossa apresentação. E aí, no máximo, eu tive um contato com inteligências múltiplas, né, com o conceito de inteligências múltiplas, que é um conceito para definir inteligência e não superdotação, né, mas, enfim, o máximo, assim, que eu tive para pensar um pouco sobre inteligências não acadêmicas, né, opa, que, né, você pode ser bom em outras áreas não acadêmicas. Mas aí, olha só, eu comecei a estudar superdotação porque eu comecei a avaliar a TEA. E aí tinham casos que chegavam para mim com diagnóstico prévio de TEA e que não fazia sentido algum. Olha só como a superdotação é mal compreendida, né? Porque assim, eu comecei a estudar superdotação não por quem ela é, ou por uma curiosidade em entender o perfil, né, dessa pessoa, né? Não, eu comecei a estudar porque eu comecei a ver que algumas pessoas que tinham diagnóstico de autismo não estavam se encaixando. Tem alguma coisa falha aí. E aí que eu fui, né? Daí, enfim, chegar, né, na superdotação e, enfim, daí isso. Aí começou a me mostrar que realmente não dá para ser especialista em TDAH, não dá para ser especialista em superdotação se você quiser atender seres humanos, né? Não dá. Você pode ter uma inclinação, né, um interesse maior, né, com esse determinado assunto, mas quando chega, né, aquele indivíduo no seu consultório, você não pode ter um olhar, né, categórico e dizer, olha, né, ou é TDAH ou não é, mas se não for, não sei dizer o que que é. Não tem como, né? Então é isso. Então é engraçado isso, né? O quanto realmente, olha como a superdotação chegou para mim. Isso me deixou muito intrigada, falando, mas por quê, né? Por que foi dessa forma, meu encontro com a superdotação, né? Por quê, né? Lá, né? O Peter também tá falando, são 25 anos frequentando congressos de psiquiatria. Esse ano é a primeira mesa sobre superdotação que ele verá. Você vê, né? Pois é. Mas eu vou dar, então, a minha definição, não é a minha, é a definição que eu encontrei, né, sobre superdotação, e que para mim faz sentido começar a definir o que é. Quem é, por exemplo, essa criança superdotada, né, no caso, né? Mas daria muito bem para estender essa definição para o adulto, tá? E eu vou ler aqui para eu não pular nenhuma parte dessa definição, é uma definição tranquila, simples, tá? Então, né, o meu modelo teórico aqui para definir a superdotação, ele aponta que o quê? Que a criança superdotada é a que demonstra probabilidade ótima, quando comparada às outras crianças da mesma idade, para atingir aí realizações. O que eu gosto aí nessa primeira parte do modelo? Probabilidade. Probabilidade. E isso é importante por quê? Porque outra coisa baseada no senso comum é que as pessoas olham para o superdotado e esperam um produto, um resultado. Não existe resultado sem processo. Não existe resultado sem processo. Então, o fato de eu ter potencial ou ter probabilidade não quer dizer que eu vá chegar lá. Não quer dizer. Porque isso vai depender de fatores ambientais. E, infelizmente, depende, sim, de recursos financeiros, gente. Depende, sim. Né? Dinheiro, infelizmente, é muita coisa na vida. Né? Dentro da sociedade que a gente estabeleceu, infelizmente, dinheiro é muita coisa na vida. Né? Não dá para negar essa realidade. Por mais difícil que seja, né? De compreender essa realidade. Né? Mas dinheiro é muita coisa na vida. E se a gente for olhar para o país subdesenvolvido como o nosso, isso se torna um ponto complexo. Né? E até a minha palestra no Congresso amanhã é sobre funções executivas, em especial para a gente que estuda funções executivas e que isso é diferente de inteligência, a gente vai falar isso um pouco, e como é que isso impacta a vida do superdotado. Desvantagem econômica é um potencial complicador aí para o desenvolvimento das funções executivas também, né? Então, dinheiro impacta muita coisa em relação ao desenvolvimento, né? Acesso, dinheiro falando de modo geral, né, gente? Mas poder aquisitivo, né? Vantagem econômica, como a gente definir aqui, tá?
E características da própria personalidade, né? Características pessoais. Claro que elas também dependem, né? Não só de temperamento, que são, né, aquelas questões genéticas, né? E determinadas biologicamente, né? Mas quando a gente fala em personalidade, a gente está falando dessa interação com o ambiente, né? E o quanto a exposição a experiências traumáticas durante a infância, ou o quanto, né? Essa criança que não teve aí, né? A gente estava falando disso, né? Agora há pouco, essas necessidades emocionais, né? Não atendidas, né, não validadas, o quanto isso também vai se transformar em sintoma. Isso não quer dizer que necessariamente vai se transformar em diagnóstico, né, mas vai se transformar em sintoma, tá? E que muitas vezes podem se confundir com diagnósticos, né? Se a gente for olhar sintomas como privação emocional, né, padrões rígidos e inflexíveis, né? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, eu gosto dessa palavra probabilidade, porque é isso, quando a gente vai olhar para a superdotação, e eu acho que essa é uma visão muito difícil da gente inculcar nas escolas, muitas vezes. Porque daí, às vezes, é isso, sabe? Às vezes você vai lá, dá né, entrega um laudo, a escola fala, mas ele não vai tão bem em matemática. Tem outras crianças melhores que ele na sala. Daí você tem que, né, sentar e explicar e falar, oh, meu Deus, essa devolutiva vai ser mais longa do que eu imaginava, mas vamos lá. Para atingir, então, realizações, tá? Em um ou mais domínios valorizados culturalmente. E aí entra o segundo ponto que eu gosto dessa definição, que é a inclusão dos aspectos culturais. Que o que é valorizado aqui não necessariamente é valorizado em qualquer outra cultura e sociedade. E isso define os programas de intervenção que a gente vai ter para superdotação. Claro que aqui, de novo, a gente vai esbarrar num país subdesenvolvido. E a gente vai ver que boa parte das iniciativas aqui que acontecem, né, de atendimento ao superdotado, elas dependem mais de incentivos locais. Às vezes a gente vai ver que existem mais programas dentro de clínicas especializadas. Dificilmente a gente vê. Bom, eu vou falar da minha experiência, tá, gente? Até agora eu não vi em nenhuma escola, além da sala de recursos, e às vezes acontece da sala de recursos não só ter aquela criança superdotada, mas ter outras crianças com vários outros diagnósticos, e aí ela perde o propósito do que seria a sala de recursos para o superdotado. Mas eu nunca vi nenhum programa específico ou especializado para o desenvolvimento de potenciais dentro da escola aqui. Aqui, na minha experiência, com as escolas que eu conheço, tá, gente? Pode ser que aí seja diferente. Talvez eu tenha uma escola aqui que ela só vai até os anos iniciais do ensino fundamental e que tem tentado fazer algumas coisas diferentes do que o comum, diferentes do que o tradicional, tá? Incluído, por exemplo, eu avaliei um menininho, né, superdotado, e aí a dificuldade é porque ele era pré-escolar, mas aí ele precisava ser acelerado. E aqui no Paraná é muito ruim, assim, é muito arcaica, né, a forma de pensar, né, das instituições mais burocráticas aí que vão, né, dar o aval legal, né, para aceleração. Então, aqui você não consegue acelerar uma criança pré-escolar, né, você só consegue acelerar essa criança depois do primeiro ano. A mãe entrou com o processo para acelerar essa criança, mas o processo levou 2 anos. Em 2 anos o menino já não estava mais na pré-escola. Já não precisava mais ser acelerado, entendeu? Mas enfim, né? Só sei que é uma escola que é bem bacana, assim, que realmente fez um plano de ensino individualizado com o menino, baseado nos interesses do menino. Daí você vê que o plano de ensino é individualizado, é personalizado, né? Foi até o que a Priscila falou hoje no minicurso sobre o PEI. E incorporou o interesse do menino, que o menino gosta muito de botânica, né? Muito sobre coisas da natureza, assim. Contratou um profissional, um professor que é botânico, para dar aula para a turma. Então, a gente vê que eles usaram aí uma iniciativa que era baseada no interesse da criança e adaptaram até para toda a turma, e toda a turma gostou. E é legal por quê? Porque daí o menino começou a ser mais incluído com toda a turma. Na medida em que os interesses dele começaram a ser compartilhados num contexto cultural próprio daquela escola. Então, realmente, foi a primeira vez que eu vi um trabalho diferenciado ali, né? Aqui na minha, né? Eu posso dizer, minha experiência não é tão vasta, assim, com as escolas, porque eu tô dentro de um contexto, Curitiba parece grande, mas é pequena, né? Então, não tô num contexto tão grande assim, né? Então, né, na familiaridade que eu tenho aqui, nunca vi, né? Nunca vi. O que eu vejo mais são iniciativas locais, iniciativas de pequenos centros, né?
Ou às vezes coisas que um superdotado pode se beneficiar, mas que não são, né, específicas para uma pessoa com superdotação, né? Então, enfim, né? Contrário dos países subdesenvolvidos, né? Que a gente já vê que, né, existem programas, né, específicos, né, para o desenvolvimento de talentos e interesses, tá? Então, por isso que eu falo que dinheiro, querendo ou não, influencia muita coisa, né, gente? Não tem como dizer que não, né? Então, enfim, então eu gosto dessa definição porque eu acho ela mais abrangente, né, para dizer sobre superdotação, né? Então, para dizer que não é um resultado, não é um produto acabado, não é aquela criança que aparece lá no Luciano Huck, né? Não, nem é mais Luciano Huck, não é? Não, não é mais, né? Ah, sei lá quem é, agora eu não assisto mais. Que aqueles... E ainda tinha o nome lá, né, do Pequenos Gênios, como que era? Era Pequenos Gênios, né? Tudo bem, superdotação pode ser isso, mas a gente tem que fazer o favor de mostrar também o que isso, além disso, a superdotação pode ser, né? É isso que a gente está falando, né? O que além disso, né? Então, gente, é isso. Então, assim, para quem trabalha com avaliação, então, eu para vocês pais que tomem, que pegam aí, né, essas avaliações psicológicas, eu acho que vai ser importante agora a gente começar a identificar de onde esse profissional parte, né? De qual modelo ou conceito ele parte, até para negar, né, a superdotação e as altas habilidades, como a gente teve aí casos e exemplos de crianças que foram identificadas com outras coisas, com TDAH, TAG, TOD, né? E todas as variações de T possíveis, né? Então, até para negar, né? E dizer não, né? Isso não é superdotação. Inclusive, alguém já perguntou do Renzulli aqui, até vou voltar na pergunta depois. Uma vez aconteceu isso comigo, de eu fazer um laudo de uma criança, supostamente também tinha diagnóstico de TEA e TDAH anteriormente, mas nada a ver, para mim ela é só superdotada. E aí, porque é uma criança super comunicativa, conta coisas fora do contexto imediato, era um menino que daí participou do grupinho do IPD, nossa, era o mais agregador do grupo, assim, sabe? Não fazia sentido nenhum pensar em tela, não tinha nenhuma dificuldade de comunicação, de interação social. Mas ele era rígido, ele era intenso, né? E a gente sabe que muitas vezes essas reações emocionais, essa dificuldade de regulação emocional, vou ditar já, tá, Dê? Essas dificuldades de regulação emocional são comuns, né, nos transtornos do neurodesenvolvimento. E aí, beleza, foi meu laudo lá. Não é que eu não gosto do modelo do Renzulli, tá, gente? É aquilo que vocês falaram, né? Inclusive o MEC utiliza, né, o modelo do Renzulli para orientar ali, né, qualquer orientação em relação à inclusão, né, dos alunos superdotados. Mas o meu laudo não é baseado no modelo do Renzulli. Por quê? Porque eu acho que tem muitas coisas ali que dependem de um contexto que a criança deveria estar inserida e que muitas vezes ela não está, né? É uma criança que às vezes foi mal compreendida, mal entendida, né? É uma criança que às vezes está com muita raiva porque não está tendo as suas necessidades emocionais básicas não atendidas, né? Está em sofrimento, né? E aí, como é que eu vou olhar para os 3 anéis de Renzulli nessa criança? Comprometimento com a tarefa, criatividade, realização, propósito. Como é que eu vou observar essas coisas nessa criança? Então, é um bom modelo, mas não me serve para avaliação, tá? Não me serve para avaliação. Então, eu sinto limitado. Mas aí, beleza. Foi para o neuropediatra, né? Foi para esse neuropediatra, que supostamente, né? As pessoas acham ele ótimo. E aí foi para esse neuropediatra, ele falou assim: não é válida essa avaliação aqui, não. Gente, e isso porque era uma criança que tinha um QI de 130, tá? Isso porque, imagina se não fosse. Não é válida essa avaliação aqui, não. Ela não se baseou no modelo dos 3 anéis do Renzulli. Nossa, quando a mãe me falou isso de volta, sério, sério, deu vontade de falar, mas aonde que ele viu que esse é o único modo de conceituar a superdotação, ou de entender a superdotação? Aonde que ele viu isso? Com base no quê? Com base no senso comum, né, gente? Em algum momento ele deve ter ouvido falar sobre Renzulli, aí se sentiu, né? Achou que, né, baseado nisso, né, ele teria mais condições de manter o diagnóstico anterior dele e refutar, né? Aí o Renzulli, e acho que ele imaginou que a mãe não saberia quem é Renzulli, né? Então acho que ele se aproveitou um pouco dessa situação, né? Enfim, gente, então assim, a gente vai se esbarrar às vezes em coisas assim
que não fazem sentido, né? Que não fazem sentido. Então, por isso que é importante ter um laudo bem fundamentado, né? E vocês saberem se esse laudo está bem fundamentado, né? Ou se esse profissional, quando também aponta ou não superdotação, porque tomem cuidado também, porque infelizmente existem condições da moda, infelizmente, tá? Não tem como dizer que não tem. E altas habilidades de superdotação hoje é um conceito da moda, tá? Então, tomem cuidado também, porque a gente não pode basear também a identificação só em características subjetivas, não dá? Que é aquilo que a gente estava falando. Eu tenho que reconhecer e legitimar as necessidades socioemocionais do superdotado, mas eu não posso fazer um diagnóstico, uma identificação baseada só nesses aspectos subjetivos. Não dá. É um risco. É um risco muito grande. Eu tenho que ter muita certeza, porque às vezes acontece isso, né? De pegar um indivíduo que está em um sofrimento, num estado de sofrimento tão grande, às vezes até um adulto, num estado de sofrimento tão grande, numa ansiedade extrema, que ele não vai saber, que ele não vai ir bem em nada. Porque ele se sente incapaz, porque ele, né, tá tão focado na possibilidade de erro, que não foca no que é importante da tarefa. E aí é difícil, às vezes, a gente reconhecer um potencial aí, né? Quando tem aí um quadro emocional exacerbado. Mas eu tenho que ter muita certeza. E é um risco muito grande. Qualquer diagnóstico é um risco, eu vou falar bem a verdade para vocês. Enquanto não existir um exame de sangue ou uma medida objetiva para a gente fechar diagnóstico, todo diagnóstico é um palpite. Sinto muito falar isso, gente. Todo diagnóstico é um palpite. Pode ser um palpite baseado em evidência, como pode não ser. Tá? E é isso que a gente está falando aqui. O que vai diferenciar, às vezes, um profissional de um charlatão é se esse profissional se baseia no estado atual da ciência, mas também na sua experiência clínica, tá? Porque às vezes é aquilo que eu falei, às vezes aí, né, a ciência ela não acompanha, às vezes, aquilo que a gente observa enquanto clínico. Mas não dá para basear um diagnóstico só em características subjetivas, tá, gente? Não dá, isso é um risco. E eu tenho visto isso acontecer, tá? Eu tenho visto isso acontecer eventualmente, tá? Às vezes, por exemplo, às vezes a gente vê uma criança para avaliação e você percebe, realmente, é uma criança mais sensível, mas você não vê mais nada. Além disso, para conseguir identificar. Mas tá ótimo, dá vontade de falar assim, tá ótimo. Vá para casa e seja feliz. E vamos lidar com a sensibilidade dessa criança. Mas vá para casa e seja feliz. Mas às vezes não, né? Tem gente que não se aquieta. E infelizmente, às vezes, quando eu já reparei isso, gente, quando tem, independente do diagnóstico, às vezes quando você quer, você acha. Você quer, você vai no ciclano, você vai no beltrano, você vai no. Até achar alguém que fale o que você quer ouvir. Né? Então é difícil, né? Mariana, Pode falar. Pode falar, hein? eu queria falar minha experiência pessoal. Eu trabalho no Centro de Atividade de Altas Habilidades e eu digo que o raio caiu 2 vezes na minha cabeça. Meu filho tem TEA. Ele foi avaliado aos 6 anos pelo Columbia, com a neuropsicóloga dele, e deu um QI 115, ok, mas até então a neuro falou para mim assim que ela já acompanhava ele há muito tempo e que não ia fechar umas altas habilidades, mas ela sabia, e eu assim, vendo alguns indicadores, a gente trabalha, foi eu que falei do Renzulli aí, eu vendo, mas não via um menino criativo, então para mim eu não via, assim, mas tudo bem, eu observava algumas coisas, mas como eu faço identificação há muito tempo, eu já sei quase de cabeça todos os anéis, né? Todos ali. Ok, até que ele desenvolveu eu comecei a observar essa intensidade de comportamentos, assim, ele nem desenhava, ele começou a desenhar célula, começou a ler sobre corpo humano, a fase dos planetas, porque parece que existem alguns padrões. Ok, a memória excepcional, até que a gente chegou a um quadro de ansiedade generalizada, e esse QI pelo Columbia de 115 foi para 86 no VISC. Gente, isso me causou uma frustração tremenda, eu confesso, porque eu estava vendo um menino que fazia rima, que faz improviso, um menino fantástico, e eu estava buscando uma resposta para o meu filho adoecido. E eu vi muito a sua fala aí de algumas pessoas serem rotuladas, nananã. Eu sei que eu devo ser a louca da cidade, né?
Enfim, até que eu não satisfeita, alguns profissionais dele chegaram para mim que eu tinha que fazer terapia, depressão, eu sei que eu ia ficar deprimida, então eu disse, gente, eu sei do que eu estou falando. Eu entrei em contato, eu sei que eu posso falar, é o nome aqui, com a Ângela. Eu disse, Ângela, se eu estiver errada, Ângela Virgulin, né? Eu calço minha sandália da humildade. Aí ela falou, não, você está completa. Eu sou neuropsicopedagoga e eu estava brigando com leões aqui, com psicólogos, eu sei que tem muitos aqui. Então, hoje meu filho faz mentoria. Quando você fala de dinheiro, é verdade, né? Meu filho faz mentoria, ele acabou de sair da mentoria, ele produz livros, ele tá gente, ele tá muito bem. Claro que ele tá medicado, mas eu vejo outra criança, e quando você fala da pessoa ser o que é sobre isso que eu tô falando. Eu não quero provar nada para ninguém, eu só quero que ele esteja feliz, porque a saúde dele é a minha saúde mental também. Então, assim, gente, eu não sei se ele vai futuramente ter um QI considerável para ser clinicamente superdotado. O que eu sei é o que ele está sendo assim, mais validado, está mais autoconfiante. Isso é o que importa para mim, para minha família, sabe? Eu não sei aqui o que vocês vão interpretar disso, mas é a minha experiência pessoal. E é uma mãe que é profissional, mas que hoje eu deixo ele aqui na frente da tela com a mentora dele, e tá tudo bem. E ele produz, ele quer lançar um livro, ele produz livrinhos, a gente está até pensando dele vender na escola, porque eu acho que vai ser o máximo para ele. Oi, E é Ana, isso, ele é pessoal. TEA também, é isso? Você falou? É TEA. É TEA também. Mas aí entra TEA. uma dificuldade muito grande, né? Que é o cuidado que o profissional tem que ter ao aplicar escalas tradicionais de inteligência em pessoas com TEA, né? Porque existem características da própria condição, né, do espectro, que vão interferir na realização da escala. A apresentação da escala, por exemplo, se a gente for pegar um subteste simples como vocabulário. O subteste vocabulário, ele é um tipo de tarefa em aberto. É uma tarefa onde a pessoa ela é deixada por si mesma para definir o quanto basta de resposta. Então, exige aí soluções únicas e criativas naquele contexto, né? E a gente sabe que muitas pessoas com TEA têm dificuldades de realizar atividades em aberto. Apesar delas serem muito, e isso eu acho que é uma característica da dupla condição, né? Elas serem muito criativas nas suas áreas de interesse. Eu acho que esse é um ponto, assim, né? Quando eu uso para diferenciar um pouco as duas condições. Essa criatividade, ela não é consistente em todos os contextos. Isso, e aí, Mariana, quando eu falava para ela, como é seu filho? Ele é fantástico, ele é gentil, mas ele é gentil, ele é uma criança maravilhosa, ele gosta disso, ele desenha. Gente, aí ela pegou assim o visco, eu não vi nada disso aqui. Pá, o visco na minha frente, sério, gente. Nem me ouviu como mãe, sabe? Porque aliás, eu tenho que trabalhar isso comigo até hoje. E no final, assim, como ela sabe que eu trabalho no centro, eu moro em Macapá, pessoal, então são poucas referências, a escassez, então eu tenho um certo nomezinho aí na cidade, sou terapeuta também. E aí, no final, lá, tipo assim, para mim, ele não, exatamente, ela terminou a avaliação falando, ele não tem perfil para superdotação. Certo, né? Enfim, E nessa hora que você vai questionar, Iana, falar assim, mas como você define superdotação, né? Porque a gente vai saber se é um profissional que define superdotação. 130, Mariana. Desempenho. Mari, aí também tem uma outra coisa. A habilidade do profissional em aplicar o instrumento, né? Total. Porque às vezes a gente vê também que há uma dificuldade na aplicação para esses casos e uma dificuldade na correção, porque dependendo da idade da criança, é o ponto de início que essa criança vai começar. E tem profissionais que não tomam cuidado de acertou as duas de iniciação, já pontuar os anteriores e na hora de corrigir errado. Eu tive esse problema numa avaliação feita por uma pessoa da minha família, que a médica, no dia da consulta da criança, me chamou na sala. Falou, me ajuda a explicar, porque essa avaliação não tem nada a ver com a criança. Eu falei, concordo com a senhora, porque o resultado deu um e a criança é outra, né? E uma das coisas que ela falou, mas me explica esse resultado do vídeo. Eu falei, o que pode ter acontecido é que a colega errou na correção dos pontos, na contação dos pontos. Porque uma criança de 10 anos tem um critério de iniciação
mais à frente. E se a gente olhar, não deveria dar uma diferença tão grande entre o Colômbia e o whisky. Mas nesse caso aí, com dupla excepcionalidade, eu utilizaria o som R. Acho que ele seria muito mais eficiente. Exato, a gente tem que tomar cuidado com a alta demanda verbal dos testes tradicionais de inteligência, né? Se é alguma criança que tem dificuldade de, talvez, às vezes é uma criança que não tem dificuldade de vocabulário, mas tem uma dificuldade, às vezes, de contextualizar a informação, né? Então, e o VISC exige muito isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso mesmo, né? Mas interpretar também os índices, né? Tipo assim, lembra aquele caso que eu tinha de 128 e tava tudo superior e tinha uma parte que tava muito baixa. E aí, quando a gente compara ele com ele mesmo, realmente era uma criança superdotada. Só que no índice, no QI geral, a gente não tinha, porque os índices não tinham chegado o suficiente para 130. Exato. Então, E é aí? aí que entra as coisas. Aí que entra a questão, né, do profissional que é muito apegado ao QI 130, porque ele está seguindo o quê? Ele está seguindo a ciência? Não, ele está seguindo a curva de normalidade que tem no teste. E daí ele acha que a curva de normalidade que tem no teste é o que representa o que é ou não superdotação. E a gente vai ver que hoje, se ele for se ele for ler qualquer literatura atual sobre a definição de superdotação, gente, a gente vai ver 4 perfis diferentes, né? 4 perfis diferentes. E a gente vai incluir aí aquele perfil que tem um desempenho que está 2 vezes o padrão acima da média esperada e que também tem as outras características socioemocionais que clínicos experientes identificam em superdotados. Então, o 120 vale? Porque o 120 já é 2 vezes o padrão acima da média. Isso a gente vai falando o quê? De habilidades acadêmicas, mas pode acontecer de ser uma pessoa... Eu já avaliei uma adulta que foi na média, no VASI. Eu apliquei o VASI porque eu não gosto muito do VAS. O VAS está muito antigo. Foi na média? Tá dentro da média, entendeu? Tá dentro da média, não teve nada excepcional. Mas me chamava a atenção porque na história dela algo não batia. Foi campeã mundial de judô, né? Era atleta profissional. Hoje em dia não é mais atleta, mas aí, nossa, ela tem uma história super difícil de superação, de persistência, de resiliência. De hoje ela, né, tem lá uma agência de publicidade e marketing, daí eu acabei fazendo teste de criatividade com ela, né? Por mais que não esteja válido, para pelo menos me dar uma noção, né? Ela foi, nossa, super bem, né? Arrebentou no teste de criatividade e produtividade. Não é um perfil acadêmico, mas é superdotada. É superdotada, não tem como dizer que não é superdotada, vai estar dentro da média. Eu vou olhar o quê? Só vou olhar para QI? Não tem como olhar só para QI, porque nem todo superdotado é um superdotado com destaque intelectual. E aí entra uma coisa curiosa que a Tatiana Nakano trouxe isso no congresso passado, que foi justamente isso. Pode uma criança com transtorno do desenvolvimento intelectual ser superdotada? Pode. Pode, porque ela pode ter um talento artístico. Ela pode ter um talento na área, né, psicomotora. Então pode, né? Então é isso, né, gente? Mas assim, o fato de não ter nada consistente, o fato de não ter uma teoria, né? A última mensagem que eu quero deixar para vocês. O fato de não ter ali a melhor teoria que define superdotação, o fato da gente não ter aí uma definição, né, consistentemente aceita, né, do construto superdotação, não quer dizer que a gente não tenha que olhar para a ciência quando a gente está fazendo aí nossa avaliação, nossa intervenção. Não quer dizer que você, enquanto pai, enquanto mãe, também não tenha que olhar para a ciência quando você está pensando o que pode estar acontecendo com o meu filho. Instagram, TikTok, qualquer outra rede social, gente, não é ciência. É porque se a gente for pensar hoje na pirâmide de evidência científica, é o que não deveria ser. Então, primeiro lugar, no topo da evidência, né? Na pirâmide de evidência científica, tá grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp têm sempre razão, né? Segundo lugar, tá ali, Instagram, TikTok. Mas tá em último lugar, né? Bases de dados ali como Medline, PubMed. Tudo bem, gente, ninguém ensina a gente a saber. Mas, Mariana, onde eu pesquiso? Onde eu tenho acesso à ciência, né? Eu concordo com vocês. Isso é uma coisa que a gente precisa melhorar, né? Até eu já me comprometi, né, pelo Instagram da clínica a começar a trazer mais isso, tá? E eu preciso começar a fazer isso logo, né? A fazer mais isso. Mas, gente, saibam que isso que vocês encontram na internet não é garantia. ChatGPT é uma ferramenta super útil. Não vou negar. ChatGPT é incrível. Eu acho ele incrível. Só que não achem que vocês vão buscar que as respostas que eles trazem é verdadeira. Ele inventa a resposta, gente. Ele inventa porque é uma ferramenta criada para te dar respostas.
Ele é uma ferramenta criada para isso. Ele não está preocupado se essa resposta que ele vai te dar é validada cientificamente ou não. Ele não está nem um pouco preocupado com isso. Porque não é para isso que ele foi criado. Ele é uma ferramenta para dar respostas. É isso. Pode ser que essa ferramenta, ao longo do tempo, seja muito melhorada. Pode ser, acho que ela tem potencial para isso. Mas nem lá vocês vão encontrar evidência, tá? O único lugar de vocês encontrarem evidências. E assim, infelizmente, nem livro, tá, gente? Nem livro, né? Nem livro, porque livro não é revisto por outro, por par. Não tem uma análise crítica no livro, se aquilo que você está publicando é legal ou não. Você simplesmente apresenta para a editora, se a editora comprar a sua ideia, ela publica. Não tem um crivo que vai dizer, olha, isso é ciência, isso não é ciência. Porque até o método de coleta de dados, a gente não sabe como foi muitas vezes, né? O método de análise, né, dos resultados obtidos ali naquele capítulo, a gente não sabe como foi. Não é um método, às vezes, rigoroso ou considerado científico. Então, nem livro, muitas vezes, é científico. Quer dizer que seja útil, tá, gente? Não quer dizer isso. São úteis, tá? Não estou dizendo que são inúteis, que a gente não deva ler livro. Não, não é isso. Mas, às vezes, quando a gente está buscando respostas para o que a gente precisa, ou quando a gente está baseando decisões, né? Tá querendo tomar decisões, a gente precisa se basear em fatos científicos. E E não que principalmente não tenham posts bons, né, Mari? Mas pelo menos de ter esse olhar crítico de. Então, se não é, se há alguma coisa que não tem uma referência, pede a referência, fala aonde que eu posso ler mais sobre isso, né? Isso. Gostou de um Só para ter post? certeza. Exatamente. Gostou de um post? É uma novidade que você nunca ouviu? Faça isso que a Day falou, né? Mas qual é a referência? Se esse profissional não te responder, pode ter certeza que ele buscou no ChatGPT. Não tô brincando, não sei onde ele buscou, mas, né? Provavelmente não buscou, né? Vai ter uma referência para te passar, né? Buscou em Gente, fontes genéricas. eu me sinto muito segura com a Mari, assim, ela me passa bastante segurança. Só para finalizar o raciocínio clínico, foi o seguinte, que o nível de exigência mudou. Foi por isso que ele saiu do 115 para o 86, entende? Isso ficou na minha... Porque, assim, eu estudo, eu trabalho com isso, gente. Então, não caberia para mim, sabe? Até hoje não entra na minha cabeça. Então, assim, eu não sei realmente se ele vai corresponder futuramente. E aí fica aquela exigência, como a Ângela disse, Ana, eu nem preciso avaliar, né? Por isso que ele está na mentoria, eu preferi sair de cena enquanto mãe. Mas o fato é que a escola, né? Essa questão é a escola, porque ele vai precisar. Então, no fundo, eu vou precisar de uma fundamentação teórica futura por causa da vida acadêmica dele, né, pessoal? É complicado. Por isso, Rihanna, já vou fazer uma propaganda, eu vou te convidar para o nosso curso do Hands-On, onde a gente vai trazer, né, vai fazer uma revisão teórica sobre superdotação e vai fazer vocês aplicarem na prática, né? Mas infelizmente vai ser só para psicólogo nesse momento. Mas é isso. Gente, Paula e Felipe, Mara, vou dar a palavra final aí para vocês antes da gente encerrar. tá. Essa questão das pesquisas, né? Porque eu não sou profissional da área, como eu te falei, mas eu tive aqui uma experiência, como eu te falei, que foi um pouco traumatizante, que eu precisei de ir atrás do conhecimento, né? Para mim resolver uma situação pessoal minha. Mas o que eu vejo que depois que eu fiz várias mentorias, fiz uma mentoria com a Roberta Vasconcelos, outra com a Jeane, e assim, nessas mentorias todas, na minha família mesmo. Alô? Oi? Ai, tava o áudio aberto. Travou? Pronto. E nessas mentorias todas, e tipo assim, depois a gente vendo, né, porque a gente vai atrás, e eu vejo a superdotação realmente como uma condição genética, biológica e familiar, porque na minha família, depois disso, só 25 testes identificados entre a geração nova, né? Porque antigamente a gente não via isso, né? Tipo assim, tem um tio que foi diplomata e falava 5 línguas em Brasília, simplesmente pegou um caminhão e voltou para o Piauí, porque ele disse que não era isso que eu queria da minha vida. E foi trabalhar com moda há 1000 anos atrás, e depois teve uma crise existencial. Aí tem meu sogro, que trabalhou na roça até 16 anos, com 18 passou em 5 federais de medicina em primeiro e segundo lugar. Então, no mínimo, essas pessoas têm uma alta capacidade, porque quando eu vejo a superdotação, e assim, eu vejo os meus 3 filhos, eles têm comportamentos, embora sejam bastante diferentes, mas eles são muito iguais em muitas coisas. Então, eles são intensos, eles têm um senso, né, de justiça
latente, assim, que é o que realmente deixa eles até na sobreestabilidade, tá entendendo? Tira eles da zona de conforto. Eles têm a empatia a uma pessoa que passa fome. Eles querem dar moeda, eles querem dar isso, eles querem fazer isso. Aí o meu pequeno de 4 anos, mãe, eu tô muito preocupada com as pessoas do Rio Grande do Sul. Meu filho, mãe, eu tô preocupada que quando eu tiver 60 anos, tu já morreu. E o que que eu vou fazer? Eu, não, você não tem que estar. Então, tem características que o conhecimento ele é importante, mas o empírico é muito importante também. E a gente vê neles como um todo. Então, embora os que não tenham essa acadêmica, do talento acadêmico que eles chamam, eles têm uma facilidade muito grande em adquirir o conhecimento. Então, isso eu acho que é um perfil geral dentro da superdotação. Então, embora, não sou acadêmico, não gosto disso, eles têm uma facilidade enorme em aprender, entendeu? Agora mesmo outro filho voltou para uma escola conteudista, que é muito pesada, e tipo, ele dorme a tarde todinha, vai para a prova, tira nota excelente, porque para ele a aula basta. Então, tipo assim, tem coisas que a gente tem como padrão na superdotação toda, né? E esse Sim, conhecimento sim. empírico, ele é muito importante. Então, embora sejam três diferentes, porque ninguém é igual, né? Mas eles têm todas essas características que estão lá em todos os livros, né? E na maioria do conhecimento da superdotação. Então, eu vejo isso. Uhum, isso aí, Paulo. Existem características que já são consistentes, né? É. Felipe, pode falar. Então, na verdade, assim, já imaginando que possa ser uma pergunta retórica, mas eu acho que talvez seja aflição não só minha, mas de muita gente, essa questão referente a uma das formas de avaliar a superdotação, que é através dessa questão da medida do QI, porque, assim, me parece muito gritante que, de fato, quando a gente pega somente essa questão e a gente analisa questões clínicas mesmo, o relato dos pacientes, o relato de filhos dos pacientes, das coisas que eles falam, que você vê assim, olha, se não fosse superdotação, alguma coisa está muito estranha aí, que precisa ser revista, né, no sentido de entender melhor, de chamar essa pessoa para entender o que aconteceu no contexto dela. Então, me chama muita atenção essa perspectiva. E eu, assim como a colega falou do resultado, eu queria trazer uma reflexão também nesse sentido. Por quê? Como eu falei, aos 33 anos, nunca tinha ouvido falar de superdotação. Sou psicólogo, especialista na terapia cognitivo-comportamental, mas nunca tinha ouvido falar. Aí me deparei, né, com a característica e fui voltar, digamos assim, no tempo, porque quando eu fiz a avaliação neuropsicológica, eu estava buscando entender o que estava acontecendo de errado na minha vida, porque eu estava no curso de psicologia sem conseguir terminar o curso, sem sofrer tanto. Porque, assim, como é que em tese eu tinha tanto potencial, meu avô, escritor, etc., e eu tinha tanta dificuldade, por exemplo, de escrever. Aí eu fui, fiz o teste e deu 122 de QI global e 129 de QI verbal. Nunca foi falado para mim de superdotação. 2019.2. Passou em branco. Aí eu fui, depois de 2024, agora recentemente, voltar nesse teste. Aí coisas que eu vi. Bom, naquela época nem se cogitava a possibilidade de falar de superdotação por ter 122. Pelo menos o grupo que me atendeu. Eu não quero falar. E, assim, o histórico de vida, essas perspectivas sequer foram me faladas. Por exemplo, o questionamento clínico, porque, assim, se é para dar o diagnóstico, ao meu ver, a gente precisa escutar esse histórico clínico dessa forma, assim, bom, eu posso não estar direcionando, eu posso não estar falando para o paciente, olha, estou analisando sua superdotação, mas eu preciso analisar como é que foi seu histórico, como é que foi sua perspectiva de aprendizado. E aí eu comecei como você falou aí, não tive acesso à ciência logo de cara, estou buscando ela agora, mas eu busquei através das redes, de vídeos, etc. E eu comecei a ver que a história se repetia. Evasão escolar, saída de 9 colégios ou mais, dificuldade, né, para aceitar regras, aprendizado, tudo isso. Então, se comigo, né, vendo isso, aconteceu, eu vejo que acontece com muita gente. E isso que você falou que a mãe falou aí também desse QI de 86 e o potencial dessa criança, com certeza, ou adolescente é maior que isso, imagina agora nesse sentido também dos adultos. Porque eu vejo muito e como eu falei, uma pergunta retórica é justamente nesse sentido, até de perguntar se nesse congresso a gente vai também ter esse contato mais próximo com a lógica de entender, né, como é que está sendo estudada a superdotação dos adultos, mas ao mesmo tempo se essa perspectiva, por exemplo, para o adulto, porque para a criança eu sinto que é uma coisa muito importante, principalmente para essa questão da adequação, de fazer uma aceleração, etc. Mas o adulto ele não precisa mais de aceleração, ele precisa de acolhimento e entendimento para justamente explorar
e fazer esse potencial dele desabrochar de alguma forma, porque é bom para ele. Inclusive, com todo respeito, a gente não está nem falando de potencial no sentido, como você falou, acadêmico. Vai ser um adulto que vai ter que ir para academia, criar artigos. Não, mas o que ele quer fazer com essa perspectiva dessa informação? Então, é algo que os meus pacientes trazem para mim e eu quero buscar justamente entender esse processo, porque às vezes eles ficam baseados só no número. Pô, Felipe, mas aqui está o número 80, está assim, 116, 115. Então, eu não sou superdotado, eu não posso ser, eu não me considero assim. Então, essa inquietação assim, que eu queria trazer nessa perspectiva. Não, vai sim, Felipe. Inclusive, amanhã a gente já começa o congresso com a Imilô, que vai ser uma palestra em inglês, gente. Inicialmente não vai ter tradução, mas depois, quando a gente colocar ali no YouTube, a gente vai colocar ali uma legenda para vocês, para quem, né, tiver dificuldade de compreender ali. Mas a Imilô, ela trabalha com adultos superdotados e ela vai falar do paradigma médico, assim, e sobre as questões que envolvem aí, né, o entendimento e compreensão da superdotação no adulto. E também fique de olho na palestra da Patrícia Neumann, que eu acho que é a final, é a última palestra do sábado. Essas duas vão falar diretamente sobre isso que você está falando aí, sabe? Sobre essa questão da saúde mental do adulto superdotado, né? Então, fiquem de olho nela, tá? Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Assim, essa é uma palestra de abertura, é só para gerar inquietação, para vocês se motivarem agora e estarem aí presentes na sexta e no sábado, tá? Então, na sexta e sábado, vamos ter, né, aí, acho que conteúdos, assim, muito bacanas, acho que toda a programação foi pensada com muito carinho, assim, para que a gente trouxesse informações relevantes aí, para que a gente consiga se aproximar aí do que é a identidade, né, desse superdotado, como que a gente identifica aí, né, esse superdotado, porque aí qualquer intervenção vai depender disso, né? A gente estava falando ali da teoria da atribuição, né? Como é que eu identifico, né, essas necessidades e essas características vão fazer com que eu pense nas estratégias, né, para atender essas necessidades e características, tá? Então é isso, gente. Então eu espero que vocês aproveitem muito o congresso, tá? Espero atingir aí a expectativa de todos vocês. Ô, Paty, mas é aberto, sim. Esse evento é aberto, sim, para outros profissionais, tá? Ele não é restrito, tá? Qualquer um pode participar do congresso. Então, quem ainda não fez a inscrição aí, não sabia dessa informação, me chama no WhatsApp. Vou deixar meu WhatsApp aqui. Amanhã o início é 8 horas da manhã, tá bom? Tá? Passei aqui meu WhatsApp. Qualquer coisa me chama lá, tá? Que ainda dá tempo de você falar comigo e participar, tá bom, gente? Então é isso. Então eu espero que vocês aproveitem muito. Boa sexta e bom sábado a todos. E vamos lá, né? Cheio de inquietações e vontade de aprender e nunca com soluções completas, tá? Faz parte. Beijo, gente. Boa noite. Bom descanso. Muito obrigado aí, viu, Obrigada a vocês pela participação e Valeu. pela contribuição aí. Obrigada, boa noite. Valeu, boa noite. Tchau.